Um jovem garoto foi atropelado por um caminhão, mas renasceu em outro mundo como um feiticeiro do tipo água. Porém, o que esse pequeno rapaz ainda não sabe é que ele possui uma habilidade oculta que torna ele imortal. O anime começa mostrando o mundo no estilo Isekai, onde nosso protagonista, chamado Ryo, estava deitado dentro de uma casa, completamente vazia. Essa casa não tem nenhum móvel dentro dela, e apenas 2 livros e uma faca sobre a mesa. O rapaz se levanta, deixa esses 3 itens de lado e sai para ver como é lá fora. Ele dá uma olhada ao redor e não vê nada além de montanhas altas por toda parte. Então, o garoto olha para as próprias mãos e recita o feitiço Água, vem até mim. Isso faz com que uma pequena magia de água apareça e fique escorrendo de sua mão. Tudo isso começou há alguns dias, quando Ryo de repente estava em um vazio branco. Enquanto começava a se perguntar onde ele estava, uma pessoa desconhecida apareceu, lendo seus pensamentos e garantiu ao garoto que aquele reino não era vida após a morte. Esse anjo mostrou alegria por finalmente ter um visitante depois de vários anos. Mas ao mesmo tempo, ele estava desanimado porque Ryo havia acabado de falecer em seu mundo de origem, após ser atropelado por um caminhão. O rapaz já sabe disso, e também imagina que está prestes a reencarnar. Então, ele pergunta ao anjo, que se chama Miguel, o que ele deve fazer em sua nova vida. Miguel aconselha Ryo a viver como ele bem quiser. O garoto sempre quis viver uma vida tranquila e ficar super de boa, e após conseguir a aprovação de Miguel, ele se prepara para reencarnar num mundo cheio de magia conhecido como Fai. Mas antes de deixá-lo ir, Miguel conta para Ryo um pouco mais sobre esse mundo de Fai. Segundo ele, apenas 20% da população mundial sabe usar magia, e no caso de Ryo, ele também pode usar magia e é mais compatível com o elemento água. E já que ele pediu por uma vida lenta e relaxante, o anjo teleporta o rapaz para a floresta de Rondo, para viver sozinho em uma pequena casa no campo. Miguel já preparou comida suficiente para 2 meses, e dentro da casa, ele também deixou 2 livros que podem ajudar Ryo a aprender um pouco mais sobre esse mundo e como usar magia. E só depois de ler o livro é que Ryo aprendeu a invocar uma pequena magia de água, e por enquanto, ele não precisa se preocupar em ser ferido pelos monstros da floresta, já que o anjo Miguel criou uma barreira ao redor da casa. O rapaz volta a praticar essa magia de água e consegue criar uma pequena bola de água apenas imaginando, descobrindo que agora ele não precisa mais dizer o feitiço em voz alta. Isso pode ser muito útil no futuro. E usando sua magia, ele enche a banheira com água fresca e limpinha, completamente transparente e bonita. Mas a água da banheira está muito gelada, então ele precisa achar um jeito de aquecê-la. Ele se prepara para acender uma fogueira, porém ele está com muita dificuldade, já que está usando a forma mais antiga e complicada para criar fogo. Desse jeito, ele vai morrer de velhice sem nem conseguir criar uma mísera faísca. Após várias tentativas fracassadas, ele desiste e se pergunta se tem algum jeito de fazer isso com magia. E aproveitando as lições das aulas de química de sua vida passada, Ryo separa o hidrogênio do oxigênio, o que faz com que a água se cristalize e se transforme em gelo. E agora que ele tem gelo, ele usa isso como sendo uma ferramenta para condensar os raios solares, usando como se fosse uma lupa, e assim consegue finalmente criar esse maldito fogo. E com aquele foguinho, o garoto finalmente deixa a água quente e toma aquele banho relaxante e gostosinho. Seus pensamentos ficam claros, e com a mente descansada, ele percebe que pode simplesmente fazer água quente, usando magia, aplicando a mesma habilidade inversa que usou para fazer o gelo. Mas é melhor deixar isso para depois, e por enquanto, ele vai jantar porque não comeu nada até agora. Enquanto come, ele percebe que precisa começar a caçar logo, pois o seu suprimento de comida vai acabar alguma hora. Mas ele fica sem coragem, porque se ele for para a floresta, certamente vai achar monstros assustadores. E ele acredita que não vai conseguir derrotar eles com aquela pequena faquinha que Miguel deixou para ele. Isso significa que ele vai ter que aprender também magia defensiva. E no dia seguinte, Ryo trabalha em seu primeiro feitiço de ataque, a esfera de água. Mas ela não causa nenhum dano na árvore que serviu de alvo. Então ele modifica o feitiço, reduzindo a bola ao tamanho de uma flecha. E só depois de algumas horas de treino, ele consegue desbloquear a forma mais básica do feitiço de jato de água, que ainda assim não causa nenhum dano na árvore. E no dia seguinte, de novo ele se esforça para treinar sua magia de gelo, já que sua magia de água não apresentou nenhum sinal de funcionar em uma batalha real. Ele cria cuidadosamente um cristal de gelo, mas não consegue controlá-lo muito bem, já que criar gelo não é tão fácil quanto criar água. Em seguida, após várias horas de prática, o rapaz consegue invocar vários cristais de gelo de uma vez só, mas ainda assim não consegue lançar eles na árvore. Depois de vários dias de tentativas e erros, ele se torna habilidoso o suficiente para, pelo menos, criar cristais de gelo em um instante, mas ele ainda não tem poder suficiente para usá-los como mísseis e arremessá-los no inimigo. De qualquer forma, como o tempo está se esgotando, Ryo teve uma ideia. Ele utiliza o cristal de gelo como um tipo de ponta de lança e vai se aventurar na floresta desconhecida. Perto da beirada de um rio, ele encontra um pouco de quartzo e fica feliz porque agora pode usar isso para acender uma fogueira, caso esgote toda a sua energia mágica de mana. Ele então vai coletar algumas ervas medicinais, quando do nada, o monstro da raça javali está querendo lutar contra o garoto. O javali avança direto em sua direção, mas estando com muito medo, Ryo não consegue nem mexer as pernas. Isso quase encerra sua jornada nesse novo mundo, mas no último segundo, o medo de morrer de novo ajuda ele a pular para longe. E dessa vez, ele utiliza magia a seu favor, fazendo o chão ficar escorregadio, transformando em gelo, e com isso o javali escorrega. O garoto então rapidamente cria várias estacas de gelo bem na frente do javali, que acaba sendo
perfurado até a morte. Pelo visto, a única coisa que deu coragem para o rapaz nessa batalha foi o seu medo, porque foi graças a isso que ele pôde usar magia de água no último segundo. Esse foi um bom começo, mas ele ainda está muito longe de ser considerado pronto para tudo que vier. Ele vai para casa e rapidamente aprende um pouco mais sobre os monstros no capítulo de criaturas, e não demora muito para descobrir que os javalis são na verdade os mais fracos de todos. Ele passa um tempão lendo o livro e aprende sobre outras criaturas que pode encontrar, porque talvez sua vida tranquila não seja assim tão tranquila como o anjo havia dito. Ele está lendo a página que fala sobre dragões, e tudo que o livro diz é que quando vir um dragão, corra na mesma hora. Mas não é como se você fosse conseguir fugir, você ainda vai morrer de qualquer maneira, mas tentar correr não custa nada, né? Ele vira para a próxima página que fala sobre um Akuma. Esse aqui é barra pesada, você nem precisa correr, só precisa rezar para não encontrá-lo. O garoto percebe que esse livro idiota não está ajudando ele em nada sobre como resolver problemas, mas ele continua lendo porque não tem nada melhor para fazer antes de dormir. O garoto Ryo fica desanimado com sua última caçada, falando que aquilo não foi nada, mas foi um sufoco do caramba para sair vivo. De qualquer maneira, ele não pode ficar aqui dentro de casa para sempre, então por isso, no dia seguinte, ele se arruma todo e sai novamente. O dia começa muito bem, quando ele acha uma árvore com frutinhas deliciosas. Quando ele dá a primeira mordida, ele acha que isso compensa todo o estresse que ele passou no dia anterior. O gosto é muito saboroso, mas logo após isso, ele leva um susto do caramba quando um falcão muito maluco voa na sua direção e derruba ele. O garoto percebe que esse falcão é muito mais forte do que ele, e não há chance de vencê-lo. O falcão utiliza magia de ar que é invisível aos nossos olhos. Ele se lembra da sugestão do livro e sai correndo, mas como diabos ele vai escapar de um pássaro que é super rápido? E vendo que ele está preso e completamente ferrado, ele para lutar. Ele usa sua magia de gelo para capturar o falcão, e pensando que o falcão está morto, ele se aproxima, mas o falcão quebra o gelo. Porém, um dos olhos do falcão está muito ferido. Quando o falcão percebe que está ferido e decide fugir, o garoto cai no chão e respira aliviado, falando que essa vida relaxante que ele pediu vai matá-lo do coração. Ele tenta achar o caminho de volta para casa, mas percebe que está completamente perdido, depois de ter fugido daquele falcão psicopata. Enquanto está caminhando pela floresta, ele encontra algo que deixa ele assustado. É simplesmente um Dullahan, um cavaleiro negro sem cabeça que sai fumaça de seu pescoço. Esse Dullahan está cuidando de seu cavalo, e depois de um tempo, de alguma forma o garoto conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Com o passar do tempo, ele volta a treinar para melhorar, lutando contra vários monstros e até pescando. Ele aprimora sua magia de gelo, até chegar num ponto que seu gelo agora pode cortar uma montanha. Ele continua tentando ficar mais forte, e a essa altura, ele já está se acostumando com sua nova vida. No entanto, todas as noites, ele retorna ao local onde encontrou o Dullahan para lutar contra ele. Não porque ele queria vencer, mas talvez porque isso torne ele mais forte. Ele não sabe muito sobre Dullahans, porque não tem nada sobre eles no livro de criaturas que ele estava lendo. Ele então pensa que talvez o Dullahan não seja um monstro, ou que não está naquele livro básico. Após uma luta fracassada, ele admite que o único motivo pelo qual continua voltando é porque sente que o Dullahan está querendo torná-lo mais forte. Ele observa o Dullahan criando uma espada de gelo. Ele segura a espada em sua direção, e o garoto entende que o Dullahan está querendo dá-la para ele. E após entregar o presente, a criatura vai embora em paz, e os próximos dias e semanas são muito tranquilos para o garoto Ryo. Pelo menos até ele se encontrar com aquele falcão maluco mais uma vez. Naquele dia, ele estava treinando como de costume, quando viu o falcão à sua frente. Ele percebe que está faltando um olho, então ele rapidamente sabe que é o mesmo com quem lutou antes. No entanto, esse falcão não era preto antes, mas agora ele é, e também parece muito maior, o que significa que ele evoluiu. O falcão avança com tanta força que Ryo invoca sua parede de gelo de 5 camadas, mas o falcão atravessa ela sem nenhum esforço. Ele invoca a parede de 10 camadas, e o falcão quebra ela também. Quando ele usa suas estacas de gelo, o falcão voa através delas para atacá-lo. O bastão que ele usa como apoio cai, e no calor do momento, ele pega a espada que ganhou do Dullahan e ataca o falcão. A espada funciona muito bem, e o falcão recua, mas então avança contra ele novamente com força total. Porém, ele usa a espada para perfurá-lo. Ele caminha até o falcão, admitindo que a criatura estava bastante motivada. No entanto, para ele, lutar contra o falcão tornou ele muito mais forte, então ele tem que agradecer ao falcão por tudo isso. Ryo também percebe que o falcão evoluiu apenas para lutar contra ele, então ele dá um belo momento de honra, deixando a criatura morrer por suas próprias mãos. Ele remove sua espada e o falcão morre. O garoto então continua com a sua jornada, sem saber que um dragão está perto. O dragão se aproxima dele e fala. Ele fica chocado ao escutar a voz de um dragão. O dragão também fica feliz por poder usar sua telepatia novamente. Ele pergunta a Ryo se por acaso ele viu um falcão evoluído, e o rapaz responde que matou ele. O dragão assustado pergunta para Ryo como é que ele conseguiu fazer isso. Então o garoto mostra sua espada. O dragão reconhece como a espada do Rei das Fadas e pergunta o que Ryo fez ao Rei das Fadas para receber esse grande presente. Mas o garoto também não sabe porcaria nenhuma. E como ele já terminou de fazer as perguntas para Ryo, o rapaz também tem algumas perguntinhas a fazer. Eles conversam por muito tempo até entardecer. E antes que o dragão diga que ele precisa ir embora, enquanto se despedem, o garoto Ryo se apresenta. E o dragão diz que seu nome é Lewin. Ryo está realmente se divertindo muito em sua nova vida. Tanto que o anjo Miguel que fez ele reencarnar verifica sua placa novamente e percebe que não viu algo
algo muito importante. O garoto tem uma habilidade oculta nesse novo mundo, que o anjo não percebeu porque a última pessoa que tinha isso chegou aqui faz muito tempo. E era uma garota, e o poder dela também era a eterna juventude. Isso já faz 10.000 anos. Na cena seguinte, vemos um oceano. Um garoto estranho com cabelo de fogo tá deitado na areia. Nessa hora, Ryo aparece, depois de sua caçada matinal na beira do oceano para coletar frutos do mar. Ele encontra o navio destruído e vê o corpo de um cara bem ao lado do barco. E após verificar seu pulso, ele percebe que a alma desse cara desapareceu completamente desse mundo. O garoto Ryo então percebe um outro homem chamado Abel, do outro lado do barco destruído. Mas felizmente, esse cara está vivo e também respirando. Em um flashback, vemos que Abel e algumas outras pessoas estavam viajando nesse barco, quando uma tempestade apareceu do nada. No meio dessa tempestade feroz, um povo monstro gigante atacou o barco deles, fazendo com que todos se afogassem enquanto o barco se partia em dois. Porém, o acidente aconteceu perto da praia, e foi assim que eles chegaram aqui. O garoto Ryo trouxe Abel, que ainda está inconsciente, para sua casa, e sai para fazer algumas tarefas domésticas. Enquanto isso, Abel acorda e se pergunta onde é que ele tá. Ele sai de casa e encontra um grande jardim de flores, e um caminho de pedras no meio tudo bonitinho, que leva até a floresta. Tudo isso foi feito por Ryo, e o garoto aparece, estando muito alegre ao saber que Abel está bem, mesmo sem saber quem ele é. E Abel, por outro lado, fica chocado por não ter sentido a presença de Ryo. Será que isso significa que ele tem uma habilidade especial? De qualquer forma, o que mais incomoda Abel é o jeito de Ryo. Ele quer perguntar ao garoto se ele é um caipira, já que está praticamente sem roupas, mas pensa que perguntar isso seria muito mal educado, pois ele não está querendo causar uma péssima impressão logo na primeira conversa. Então, educadamente, ele se apresenta, expressando sua gratidão e agradecendo a Ryo, imaginando que foi ele quem salvou sua vida. O garoto Ryo, então respondendo, conta que não merece nenhum elogio, já que a única coisa que ele fez foi carregá-lo para casa. Dito isso, o garoto fica sério e dá a má notícia de que todos os outros faleceram. Abel pede a Ryo para não se sentir mal por eles, revelando que todos os outros em seu barco eram apenas mercenários. Quando ele estava prestes a entrar em mais detalhes, seu estômago ronca bem alto. Então Ryo sugere que eles continuem o assunto enquanto almoçam juntos. E agora que se conhecem, Abel pergunta a Ryo se ele não tem um conjunto de roupas. E o garoto explica muito calmo que não pode fazer nenhuma roupa, porque ele não tem os materiais necessários, como linha ou tecido. Abel então responde dizendo a Ryo que ele pode simplesmente comprar roupas em qualquer cidade próxima, mas então percebe na mesma hora que Ryo não deve ter nenhum dinheiro, já que ele está vivendo a vida de um homem exilado e solitário. E Abel, obviamente, não faz a mínima ideia de onde eles estão, e pensa que talvez existam cidades por perto. Então Ryo explica a situação para ele, informando de que não tem cidades próximas, e que é por isso que ele foi forçado a viver assim. Abel pergunta a Ryo como é que ele consegue juntar comida e outras coisas, e fica absolutamente surpreso quando Ryo revela que é o mago da água. Abel fica impressionado porque, pelo que sabe, apenas 50% das pessoas de onde ele veio sabem usar magia. Isso deixa Ryo um pouco chateado, pois ele pensava que poderia ser um pouquinho mais especial e raro, já que o anjo Miguel informou que apenas 20% das pessoas poderiam fazer isso. De qualquer maneira, Abel está querendo verificar algo, então ele pede a Ryo que o leve de volta ao navio. E ao chegarem à praia, estranhamente eles não encontram mais os corpos, e Ryo pensa que os corpos foram levados pelo mar ou comidos por algum monstro. Isso quer dizer apenas que se Ryo não tivesse salvado a vida de Abel, Abel também teria sido devorado. Então Abel está devendo ainda mais a Ryo por ter salvado sua vida, e conta que mesmo sendo estranhos, Ryo é um verdadeiro amigo. Então Abel continua procurando alguma coisa no navio, mas não encontra o que veio buscar. Então ele muda seus planos, decidindo encontrar seus amigos na cidade, que ele imagina que deve estar ao norte. Ele convida Ryo para acompanhá-lo em sua jornada, falando que ele precisa de um guia, já que ele não sabe nada sobre essa área. Ryo tá confuso pra caramba, mas mesmo assim concorda em ser o guia de Abel, e conta que eles podem começar a jornada amanhã, pois ele precisa de um tempo para se preparar para tudo. Abel aceita e aperta a mão dele, fechando o acordo. Em seguida, já tá escurecendo, e o nosso protagonista Ryo se despede da sua vida de isolamento e também solidão, e vai até a floresta para também se despedir do Dullahan, a criatura mítica que treinou ele. Ryo conta para o Dullahan sobre seus planos de partir amanhã, mas promete que um dia vai voltar. Ele fala sobre sua gratidão ao Dullahan e por tudo que ele fez por ele, e decide lutar uma última vez com seu amigo sem cabeça. Eles se esforçam ao máximo, e após uma longa e acirrada batalha, o Dullahan é simplesmente o vencedor. Agora chegou o momento de partir, e o Dullahan dá para Ryo um presente de despedida, uma roupa de feiticeiro extremamente elegante. Na manhã seguinte, o garoto, que agora está com seu novo traje, começa sua jornada com Abel para o norte, deixando para trás sua vida de solidão. E no caminho, eles encontram um javali, e Abel entra no meio para lidar com a situação. Embora ele não possa usar magia, ele usa uma habilidade com a espada para aprimorar seus movimentos e atravessa o javali, matando o monstro com um único golpe. A floresta parece não ter fim, e eles precisaram acampar naquela noite sobre uma grande árvore, e eles continuam a jornada na manhã seguinte. Eles chegam perto de um lago, onde acabam encontrando um casal de criaturas lagartos, que
e só estão esperando para atacar quem invadir sua água de pântano. Abel não está querendo brigar com eles, afirmando que os homens lagartos são muito poderosos, então eles fazem um desvio para a esquerda. No entanto, Ryo, utilizando sua habilidade de detecção, sente algumas criaturas correndo em sua direção. Ele está suspeitando que os lagartos podem ter notado sua presença. Abel pede a Ryo para ficar atrás dele, mas o rapaz se recusa, pois ele está sentindo vários inimigos se aproximando. Abel não acredita que a magia de Ryo seja tão útil mesmo sem um cajado mágico, mas para a surpresa de Abel, Ryo não precisa de um, e nem precisa recitar nenhum feitiço, e em apenas um instante, ele invoca vários cristais de gelo e lança eles contra 4 lagartos que se aproximavam, eliminando todos eles imediatamente. Em poucos segundos, a luta é encerrada, e Abel ficou uma boa parte do tempo só assistindo sem entender nada do que estava acontecendo. Depois que Ryo termina de derrotar os monstros, Abel pergunta o que ele acabou de usar, pois nunca tinha visto aquilo antes. O garoto não acha que ele é tão especial assim. Tudo o que ele fez foi usar uma lança de água, e diz a Abel que não é nada especial, mas Abel tá pensando muito diferente, especialmente porque viu que Ryo invocou 4 lanças ao mesmo tempo. Isso vai muito contra seu conhecimento de que magos só podem invocar uma magia por vez. Ele diz a Ryo que está preocupado, e o rapaz apenas ignora, falando que ele não é nenhum tipo de aberração. Ele tenta mudar a conversa, mas Abel fica insistindo que é assim que funciona para os magos do vento que ele conhece. Então Ryo lembra de que ele é um usuário da água, e antes que eles continuem a jornada, Ryo faz um encantamento e traz água para eles beberem. Ele lembra Abel de que estão exaustos e tem um longo dia de caminhada pela frente, então deveriam ficar bem hidratados. Abel aceita, mas continua preocupado com os poderes do seu colega de aventura. Os encantamentos que Ryo havia feito para invocar a água são bem diferentes dos que ele está acostumado, e para piorar, o garoto não explica nada para ele. E eles continuam a jornada, e à medida que seguem mais adiante, Abel dá para Ryo uma moeda que poderia ser gasta na cidade. Ryo está muito animado. É a primeira vez que ele segura dinheiro desde que chegou nesse mundo. E percebendo sua empolgação, Abel explica que tem várias outras moedas como essa, e essa moeda é de uma cidade que faz parte de um grande reino. Ele ainda conta que existem 3 cidades naquele reino, e imediatamente Abel menciona uma delas, e Ryo fica pensativo, o que faz Abel se perguntar se ele já foi até aquela cidade antes. Ele pergunta isso para Ryo, que é óbvio que ele responde falando não. O garoto apenas ficou surpreso com o nome da cidade. Ele sente que o nome não é muito legal não, e que talvez não seria bom se ele fosse um membro daquela cidade, e se apresentasse com esse nome esquisito que usa. Eles continuam caminhando até cansar as pernas, sempre fazendo pausas para hidratação. Eles passam por algumas rochas, e Abel percebe que uma delas está se movendo. Ele ataca a rocha e Ryo se junta a eles, mas percebem que entraram em um ninho de golems de rocha, e a pedra continua se acumulando. Abel corre para enfiar sua espada, mas o golem se regenera, e vendo que a espada de Abel está sendo completamente inútil, Ryo invoca um feitiço de gelo de 10 camadas, e acerta 2 golems. Ele derrota as pedras, e em seguida faz o mesmo com as outras, e quando finalmente chegam na última, ele vê que a pedra não se move. Ele percebe que é porque ela está deitada de costas. Elas conseguem seu poder através do chão, e se estiverem deitadas ao contrário, não conseguem o poder necessário. Os garotos acabam reparando que tem um núcleo mágico bem debaixo de seus pés, e Abel reconhece que as rochas devem ter matado vários monstros. Ou seja, esses núcleos são ótimos e de boa qualidade. Eles decidem levá-los como um tipo de prêmio da aventura. E o garoto Ryo pensa em roubar isso dos outros golems, mas percebe que eles estavam lutando contra as invocações de gelo. Então isso é uma pena porque eles foram destruídos. Eles caminham mais um pouco e acham outro monstro. Ryo pensa que seja apenas um sapo muito esquisito, mas Abel pensa que deve ser uma criatura gigantesca. Eles não têm tempo para discutirem o que realmente isso é, já que várias criaturas parecidas com dragões chamadas wyverns estão voando por aqui também. Eles estão no meio de uma zona de guerra e no fogo cruzado, e o monstro gigante parece estar sofrendo bastante e sendo uma vítima nessa luta. Eles pensam que o monstro gigante não vai deixar os wyverns derrotá-lo, e eles realmente estavam certos, porque a criatura gigante revidou com magia e venceu, botando os dragões para correrem. Ryo está muito animado com as coisas que encontrou até agora, e naquela noite eles acendem uma fogueira e conversam. Ryo dá uma provocada em Abel, dizendo que achava que ele também lutaria contra o gigante, e estava querendo assistir ao segundo round da luta. Até parece que ele teria chance, mas é só uma brincadeira. Eles falam sobre magia que o gigante usou para lutar, e Abel conta que só viu aquilo em armadilhas em masmorras perigosas, e a ideia de masmorra está deixando Ryo empolgado. E quando Abel percebe, pergunta se ele está interessado em ir para uma, e ele responde que sim, realmente ele tem muita sorte, justamente porque a única masmorra em todo o reino fica próxima de onde eles estão indo, e isso é uma grande coincidência. O garoto Ryo fica zombando de Abel, falando que ele escondeu isso dele, e não contou algo tão interessante desde o começo, mas Abel se defende falando que nem sabia que Ryo iria se interessar por masmorras. Quando Ryo fica querendo saber as outras coisas que Abel pode estar escondendo dele, Abel pergunta se ele já viu anões e elfos antes, porque ele realmente está com sorte. Tem vários anões no fim da jornada deles, e eles são muito fortes. Quando ele diz isso, Ryo conta que já sabe, e Abel se pergunta como ele pode saber desse tipo de coisa. Ele também conta que tem apenas um único elfo na cidade, e Ryo fala que também já sabe dessa informação. Eles continuam sua jornada subindo uma grande montanha, e Ryo conta para Abel que assim que eles cruzarem a colina, eles vão encontrar uma comunidade humana. Abel não estava esperando que Ryo soubesse dessa informação, então ele pergunta a Ryo novamente por que ele é tão esquisito e especial. Ryo se lembra de que foi o dragão quem contou a ele sobre isso, quando eles estavam conversando, mas ele também sabe que não tem como
explicar esse tipo de coisa para Abel e ele simplesmente acreditar. Então ele diz a Abel para deixar isso pra lá. Enquanto eles continuam sua aventura, o monstro de alto nível está ameaçando eles. Ao sentir a sua presença, Abel se prepara para lutar, mas ao ver o gigantesco desafio na sua frente, ele fica tão assustado que nem se dá o trabalho de lutar. E está com dificuldades até para respirar de tanto medo, mas por sorte, Ryo chama sua atenção e joga carne no monstro. Depois que o pássaro engole a carne, ele vai embora estando satisfeito, e Abel, se borrando de medo, fica cheio de alegria por tudo isso ter acabado. Ele fica feliz por Ryo ter conseguido protegê-lo, e eles continuam sua jornada, e se perguntam o que tem de errado nessa área. As criaturas que eles viram aqui não são criaturas que humanos deveriam ficar enfrentando. Tem alguma coisa muito errada nesse lugar. Eles se lembram de que os wyverns sempre voam na direção do norte, então eles imaginam que estejam perto da montanha. Eles ficam verificando os arredores da colina, e encontram vários wyverns comendo a carcaça de outro monstro. Ele percebe que estava certo, e Abel pensa que seria melhor se eles não lutarem, mas Ryo está pensando exatamente o contrário. Ele acha que eles devem cair na porrada com esses monstros, e se eles vão lutar, melhor que lutem agora porque os wyverns estão no chão. Eles partem para o ataque e conseguem vencer, mas são abordados por vários outros wyverns que estão voando na sua direção. O garoto Ryo utiliza sua magia para matar eles do céu, e Abel vai atrás das joias deles, e ele já está animado com toda essa luta maluca. Então quando vários outros monstros aparecem, ele fica muito feliz. Quando eles finalmente terminam essa longa luta, eles se olham e dão um sorriso. É uma ótima parceria, e essa luta durou até entardecer, e depois Ryo e Abel continuam sua jornada, enquanto discutem se devem ou não se arriscar em bater de frente com outros dragões novamente. Enquanto Ryo não se importa em lutar com essas feras perigosas novamente, Abel não tá querendo passar por essa emoção toda de novo. Ainda assim, ele está muito feliz por Ryo ter lutado contra os wyverns antes, pois agora eles têm um saco cheio de pedras mágicas que podem trocar por muito dinheiro. De qualquer maneira, os dois chegam em uma área bem ao norte e percebem que tem uma estrada um pouco longe, o que significa que eles vão achar uma cidade se seguirem por ela. Abel dá uma olhada ao redor e como a estrada leva até uma gigantesca montanha de gelo ao leste, ele acha que deveriam começar a caminhar para o oeste. Abel parece reconhecer as montanhas geladas, mas não conta a Ryo sobre isso, apenas contando que se eles seguirem o caminho que ele falou, chegarão em uma outra cidade. Ryo fica feliz com a notícia e fala sobre o quanto ele tá querendo dormir em uma cama confortável ultimamente. Abel fica surpreso ao saber que Ryo é um cara tranquilo, pois ele considera o rapaz um homem das cavernas que só quer lutar contra criaturas. Após isso, Abel começa a recomendar para Ryo o que ele deve fazer quando chegarem na cidade, contando sobre a comida local que, segundo ele, é muito saborosa. Os dois amigos não demoram muito para chegar na cidade, e quando chegam, acabam entrando em um restaurante local para comer. Abel informa Ryo sobre as guildas de aventureiros, aconselhando o rapaz a se registrar como aventureiro, já que ele é bem forte. E segundo Abel, o cartão da guilda também funciona como um documento de identidade, e com ele, Ryo terá permissão para entrar em qualquer lugar do país de forma gratuita. O garoto Ryo parece ter gostado bastante da ideia, e quando eles chegam na cidade, Abel teve que pagar uma moeda de prata aos guardas no portão, para que ele pudesse entrar. Abel também conta para Ryo uma outra vantagem de se juntar à guilda dos aventureiros. Ele pode negociar pedras mágicas e itens de monstros, mas também lembra de que ele precisaria ser um alquimista para usar esses itens. E Ryo, sendo apaixonado por química, tem grande interesse em alquimia, então ele começa a pensar em se tornar um aventureiro. A garçonete serve curry e arroz, e o rapaz fica surpreso que esse mundo também tenha alimentos famosos de seu mundo anterior. Ele fica pensando sozinho que nessas histórias, o protagonista acaba levando muito tempo até conseguir fazer uma imitação da comida de seu mundo natal. E já que comidas como curry já existam aqui no mundo de Fai, o garoto pensa que tá no lucro, reconhecendo isso como um tipo de bênção dos anjos. O garoto esfomeado tá mandando tudo pra dentro, chamando a comida de deliciosa. Ele até pede mais uma, e talvez até mais 2 porções se tiver mais espaço na barriga. Na manhã seguinte, ele conta mais uma vez o quanto ele amava curry, fazendo Abel se perguntar se esse homem das cavernas nunca comeu uma comida decente antes. E já que Abel também não falou sobre a cidade ter curry, Ryo fica brincando falando que Abel talvez esteja escondendo segredos mais interessantes dele. Isso pega Abel de surpresa, pensando que talvez esteja realmente escondendo alguns segredos de Ryo. Os dois caminham por campos e fazendas, e logo chegam na cidade de seu destino. Ao chegarem ao portão de entrada da cidade, o guarda reconhece o Sr. Abel, e fica chocado em vê-lo, pois tiveram várias notícias de seu desaparecimento, e Abel não tem tempo para explicar a situação. Ele apenas diz ao guarda que o garoto ali atrás salvou a vida dele. O guarda agradece Ryo por salvar Abel, e aperta sua mão muito emocionado. E como Ryo ainda não se registrou como aventureiro, ele precisa pagar uma taxa de inscrição. Abel, mais uma vez, faz isso por ele, pagando para o guarda uma moeda de prata como taxa. O guarda mais uma vez dá as boas-vindas a Abel e de volta à cidade, e pergunta o que ele planeja fazer agora. Enquanto conversam, Ryo percebe que Abel deve ser bem famoso e muito bonzinho com todo mundo daqui. Em seguida, os dois vão até a guilda dos aventureiros, e no caminho, Abel conta a Ryo que é normal que quando uma pessoa se registra, sua classificação começa no nível de rank F, mas já que Abel é um aventureiro veterano, ele acha que pode ajudar na posição de Ryo, e com essa referência, Ryo pode começar no nível E, ou até mesmo no rank D. As famosas regras de patente também se aplicam a esse mundo, o que significa que quanto maior a classificação de uma pessoa, mais difícil será a missão que ela deve realizar. Abel não acha que Ryo vai precisar fazer nenhuma missão, pois acredita que o garoto vai ficar com muito dinheiro quando vender todas as
das pedras mágicas que eles possuem. Eles têm uma quantidade tão absurda que vender tudo de uma vez pode acabar desequilibrando o mercado. Então, Abel está querendo falar primeiro com o mestre da guilda, para que ele decida o que fazer. Eles entram na guilda e rapidamente todo mundo fica chocado e radiante ao ver que seu querido amigo Abel está vivo e muito bem. Enquanto dezenas de pessoas estão cercando Abel, o garoto Ryo dá um sorriso, pois ele nunca imaginou que faria um amigo tão popular. Ele sai do local porque está sentindo como se estivesse segurando vela e decide dar uma volta lá fora, quando ele encontra uma garota elfa que se interessou por sua roupa, reconhecendo ela como o traje do Rei das Fadas. Ryo fica confuso, pois não faz ideia de quem seja o Rei das Fadas, mas infelizmente a garota elfa diz que está com pressa, então ela vai embora sem explicar mais nada, mas ela quer se encontrar com ele novamente em breve. Abel sai da guilda procurando Ryo e traz o garoto para dentro, apresentando ele a todos como o cara responsável por salvar sua vida. Ele então empurra o garoto para frente e todos falam sobre o quanto estão felizes e gratos a ele. E depois que todos eles voltam para suas tarefas, Abel leva Ryo até a recepcionista da guilda para o processo de registro, pedindo à recepcionista que coloque ele como aventureiro de rank D. A garota recepcionista não consegue acreditar que um homem como Abel, que é do grupo da Espada Carmesim, esteja pessoalmente recomendando alguém. A garota conta que é a primeira vez que vê alguém fazendo esse tipo de coisa. Isso deve significar que Ryo deve ser realmente um cara muito especial. A recepcionista aprova, mas conta que ainda tem um processo de avaliação física, e o garoto também precisa passar nesse teste para se tornar um aventureiro de verdade. Nesse momento, Abel conta que está querendo falar com o mestre da guilda, e então a recepcionista leva eles para a sala de reuniões, onde um cara chamado Ryui, o mestre da guilda, entra assim que recebeu a notícia que Abel havia retornado. O fato deles terem passado por aquela montanha de gelo e voltarem vivos é impressionante até mesmo para o mestre da guilda. Abel pergunta para o mestre se esse fato já é suficiente para subir o nível de Ryo, já que ele sabe muito bem que não tem como uma pessoa sem habilidades conseguir tudo isso. O velhote então conta que ele está certo e aceita subir o nível de Ryo. E antes que eles pudessem terminar a conversa, uma equipe invade a sala. A equipe é composta por membros do grupo de Abel. Quando uma garota chamada Lin vê Abel e descobre que ele está vivo, ela cai de joelhos. Ela não consegue acreditar que está vendo ele novamente. Abel se levanta e vai até eles pedindo desculpas por ter causado tanta preocupação. Ele admite que teria morrido se Ryo não tivesse salvado a vida dele. Então, é o garoto Ryo quem eles deveriam estar agradecendo. O mestre da guilda lembra o grupo de que eles têm muito o que fazer, então dispensa eles e pede à secretária da guilda que prepare os materiais necessários para o registro. Enquanto ele deixa o grupo usar a sala para o reencontro, Ryo tenta sair com o mestre, mas Abel chama ele de volta dizendo que eles têm algo para fazer juntos e pedindo que ele espere perto da guilda após o registro. Enquanto Ryo se afasta, o mestre acaba percebendo que ele está muito confuso sobre Abel ser tão famoso. Ele explica que o grupo de Abel, a Espada Carmesim, é o mais forte de toda essa vila e que todos sentiram a falta de Abel. O garoto pergunta se ele vai se registrar no rank D e o mestre responde que sim. Ele admite que conhece Abel e Abel é muito forte. No entanto, ele também sabe que Abel não conseguiria derrotar aqueles monstros se não tivesse uma ajudinha. Então ele tem certeza de que Ryo também é muito habilidoso, o que significa que ele não tem problemas em registrá-lo no rank D. Ele leva o rapaz para outra sala e a secretária chega lá com os materiais. Ele deixa a garota cuidando do registro enquanto ele fica cuidando da papelada da guilda. Ela se apresenta e traz um livro, fazendo perguntas importantes, como as habilidades e também o nível de Ryo. E também pergunta se por acaso ele já esteve em uma masmorra antes. Quando ele diz que não, ela diz que tem várias aulas de masmorra todo mês e pergunta se ele está querendo se inscrever. Ele decide fazer parte e ela conta sobre a próxima aula, que vai acontecer daqui a alguns dias. Ele fica chocado ao descobrir que vai ter tanto tempo disponível e ela conta que tem um relógio gigante no meio da cidade para ajudá-lo a se preparar. E como ele não tem onde dormir, ela diz que ele pode ficar na pousada da guilda por 300 dias após a inscrição. E depois que a papelada finalmente fica pronta, ela entrega o cartão e pede que ele coloque a palma da mão em uma pedra. O sistema reconhece o garoto e o processo, enfim, é concluído. Eles saem da sala e o mestre conta que está muito feliz por Abel estar de volta. Ele também dá uma reclamada falando que a cidade inteira estava uma bagunça devido à ausência de Abel. Nosso garoto então se encontra com Abel, que leva ele para passear. E Abel então conta que eles vão conseguir o dinheiro pelas pedras que venderam e que ele também pretende comprar algumas roupas e um cajado para Ryo. E o garoto gostou muito da ideia, mas se pergunta por que diabos Abel está querendo comprar um cajado para ele. Abel diz que um mago deve usar um cajado, mas o garoto insiste que não precisa de um para meter a porrada em alguém. Além disso, isso não é grande problema, já que ele sempre carrega uma espada para proteção. Abel tá achando que é muito estranho um mago também ser um espadachim, e quando Ryo mostra a espada que está na sua cintura, Abel só está vendo uma pequena faquinha, e não sabe como ele sobreviveu esse tempo todo só usando ela. Tudo da vida do garoto deixa Abel impressionado, e também tem coisas que deixam ele confuso. O garoto Ryo precisa fazer algumas perguntas para Abel, e depois de fazer compras e várias perguntas, ele descobre que esse mundo também tem 24 horas por dia, e também 7 dias por semana. Nisso ele já pensa que o mês também tem 30 dias, assim como na nossa Terra. E depois do curry que ele comeu, ele consegue imaginar que alguém da Terra acabou reencarnando aqui, e mudou algumas coisinhas. O garoto agradece a Abel pelas coisas que ele comprou. A Abel conta que ainda tem um outro lugar que eles precisam ir, e como convidado de honra, ele não pode recusar. A Abel leva o rapaz para sua festa de boas-vindas, e eles se divertem e ficam bebendo a noite toda. E na manhã
seguinte, ele está cansadão. Ele caminha até o alojamento com a recepcionista chamada Nina, que admite que ele realmente deve ter tido uma noite ótima. Ela conta que Ryo é como se fosse um irmão para Abel, já que na festa, Abel simplesmente não saiu do lado dele de jeito nenhum, porque ele estava muito grato pelo que Ryo havia feito por ele. Nesse momento, o nosso garoto conta que está com um pouquinho de ressaca, porque ele acabou bebendo pra caramba na noite passada, e eles finalmente acabam chegando no alojamento, e Nina abre a porta. O quarto já está ocupado por 2 pessoas, e a garota apresenta Ryo como sendo o último colega de quarto deles. Os 2 colegas de quarto, Nils e Eito, se apresentam, e antes de ir embora, a garota Nina está lembrando Ryo de sua aula que será amanhã. E depois que ela sai, o cara chamado Nils fala que ela é muito bonita, e o outro chamado Eito não está muito interessado nela não. Então ele vai puxar papo com Ryo, e eles fazem amizade e combinam que serão gentis um com o outro durante todo o tempo que passarão juntos. Nina bate novamente na porta e traz outro colega de quarto. O nome dele é Amon, e parece que ele é um garoto jovem, e eles perguntam sua idade. Ele conta que tem apenas 16 anos, mas seus pais acabaram de falecer, então ele decidiu ganhar a vida se aventurando. A garota Nina pede que eles recebam o garoto de forma amigável, e diz a Ryo para ir com ela para a aula no dia seguinte. Enquanto isso, Abel conta para seu grupo todas as coisas malucas que presenciou ao lado de Ryo, e como Ryo utilizou magia sem nem sequer ter um cajado, e também como ele usou gelo para matar dragões wyvernes e algumas outras coisas insanas. Um dos membros do grupo, Lin, não consegue acreditar no que Abel está dizendo. Ela fala gritando que isso jamais poderia ser verdade, e é um grande absurdo, pois a magia utiliza proximidade e também distância. Mas Abel insiste, falando que foi exatamente isso que ele viu. Ele até conta como Ryo utilizou blocos de gelo para matar inimigos de forma rápida, e a garota Lin tá achando isso tudo impossível. Outra integrante do grupo, chamada Ria, conta que só existe uma lenda tão forte assim, e é a do Mago do Inferno. Eles acham que tudo que escutaram sobre o Mago do Inferno é apenas rumores, já que ninguém nunca viu ele. E uma outra preocupação que eles estão tendo é que se esse garoto for tão forte assim, ele pode trair eles, ou então ficar do lado do Império. Mas Abel manda eles ficarem tranquilos, dizendo que Ryo não vai ficar do lado do Império porque ele simplesmente detesta o nome do Império. E todo mundo tá achando que Abel tá ficando maluco pra acreditar nesse tipo de coisa. E voltando, nosso garoto dá risada e fica brincando com seus novos colegas de quarto, enquanto pensa sobre o quanto a sua vida mudou. Após um breve tempo de aprendizado, a aula finalmente terminou, e Ryo está simplesmente animado porque agora ele pode ir pra masmorra. E essa vai ser realmente a primeira vez que ele caça como sendo um caçador de verdade, e vai ser em uma masmorra. E ele se sente animado, mas Amon, que está sentado ao lado dele, não tá sentindo o mesmo. Ele está se cagando de medo de entrar na masmorra e não acha que eles estejam preparados para esse tipo de coisa. Então o garoto acalma seu amigo, dizendo que não é lá grande coisa, e que no final ele vai gostar muito, mas ele ainda parece realmente assustado. Nesse momento, o professor pergunta se algum aluno está com alguma dúvida, e Ryo se oferece para fazer uma pergunta. Ele tá querendo saber se é possível usar uma habilidade para pular os níveis da masmorra que já concluíram, para os que ainda não foram concluídos. O professor fica impressionado porque essa daqui foi uma boa pergunta, e revela que, embora seja algo que funcione em outras masmorras, nessa masmorra aqui da cidade, essa habilidade não está disponível para uso. No entanto, o professor fica elogiando Ryo, e Amon também percebe que ele é muito inteligente. Ele se vira para Ryo e pergunta como ele aprendeu tudo aquilo, mas ele responde dizendo que não é assim tão difícil, e que ele também vai aprender com o tempo. E para concluir a aula, eles vão limpar a masmorra. O professor conta que vai levar eles para dentro da masmorra, e eles seguem em frente. Quando eles chegam no portão, ele mostra que essa masmorra fica bem no meio da cidade, e toda essa cidade foi construída bem em volta da masmorra, e portanto qualquer coisa que aconteça dentro da masmorra que seja grave, colocará toda a cidade em perigo. Mas para prevenir, a masmorra possui 2 portões para garantir a segurança das pessoas, em caso de problemas. E além disso, há um evento que acontece todo ano, chamado de a Grande Maré, em que monstros se juntam e as lutas na masmorra se tornam intensas. Essas criaturas podem causar grandes estragos, então o portão protege a cidade, e eu fico chocado ao ver que as coisas podem chegar a esse ponto. E Amon fica se cagando de medo mais ainda, já que ficou sabendo que eles podem ser atacados a qualquer momento. O professor percebe que o garoto está assustado, e diz que não precisa se preocupar tanto assim, pois ainda tem muito tempo pela frente. O professor também mostra que tem uma secretária na entrada da masmorra, onde todos aqueles que entram devem escrever seus nomes e também horários de entrada, mas como eles vieram da guilda, não precisam fazer o registro. Eles seguem em frente e o professor conta que a primeira fase da masmorra foi concluída, então eles podem se divertir andando por aí. Mas lembrando, ainda é preciso ter muito cuidado e ficar esperto para não se machucar. O medroso do Amon fica na cola de Ryo durante todo o passeio, e ele chega a um lugar estranho, e Ryo percebe que tá muito escuro, e parece que tem alguma coisa ali no meio. Ele chama a atenção de Amon para ele se preparar para lutar. Quando finalmente o monstro chega, é simplesmente uma formiga soldado, e o garoto Ryo utiliza seu gelo para segurar a formiga soldado, e diz a Amon para usar sua espada e finalizar a criatura. Ele se aproxima com a formiga estando imobilizada. Ele aplica um golpe com sua espada e a formiga então morre. Ryo fica feliz por ele ter conseguido fazer isso, mesmo estando com muito medo, mas Amon acha que não foi grande coisa, já que Ryo foi quem imobilizou ela. O garoto se aproxima e diz para Amon que eles deveriam pegar o cristal e vender, mas Amon não é muito chegado em aventuras, então ele não fazia ideia de que eles podiam fazer isso. E Ryo conta que eles são aventureiros e que a profissão serve para pagar seu dia a dia com equipamentos, então eles devem sempre fazer isso. Eles saem da masmorra animados com o que fizeram hoje, e naquele dia, seus
seus colegas de quarto encontram eles na guilda para comemorar, e eles se divertem enchendo a cara de bebida no estilo medieval, mas parece que o álcool não é permitido nessa guilda aqui não. Eles estão discutindo sobre o porquê do álcool não ser permitido, falando que isso é uma grande pilantragem, mas eles estão se esquecendo de que aventureiros não podem se dar ao luxo de baixarem a guarda. E aquele outro cara lá chamado Nils está elogiando essa dupla por ter ganhado um cristal logo na sua primeira aventura, mas Amon tá ignorando tudo isso, já que ele está se lembrando de que foi apenas carregado por Ryo e por seus poderes acima da média, mas Ryo fica elogiando Amon e seu golpe com a espada. E o garoto medroso, Amon, está revelando que deseja voltar à masmorra no dia seguinte e até mesmo ir para a camada mais inexplorada, mas ele tem medo de ir sozinho. E para a alegria dele, o garoto Ryo também tá querendo ir para lá amanhã. Ele planeja visitar a segunda camada, então dá a ideia deles irem juntos. Enquanto eles estão conversando, Ryo tá mostrando sua preocupação com a possibilidade de achar uma formiga na primeira camada. Segundo o que aprendeu na aula, só tem morcegos nesse andar. O garoto Nils tá dizendo que escutou bastante rumores sobre formigas chegando na segunda e também primeira camada, o que deixa eles um pouquinho preocupados. Felizmente, Abel chega bem a tempo para falar para eles não se preocuparem. Ele conta que o motivo é porque as formigas conseguem rastejar, e é só isso que tá acontecendo, e não tem nenhum motivo para tanta preocupação. Ele dá uma provocada e eles dão risada, e o garoto Nils não sabia como era a aparência de Abel esse tempo todo, até Ryo falar que é esse cara aqui. Quando ele descobre quem é Abel, rapidamente se levanta para um aperto de mão, já que Abel é simplesmente o cara mais famoso daqui, e com certeza é alguém que ele está muito interessado em ter como amigo. Abel conta que o motivo dele estar aqui é que havia acabado de retornar de uma aventura e precisava se apresentar, mas antes que ele pudesse continuar trocando ideia, seus companheiros de equipe que estavam esperando lá fora encontram ele e lembram de que eles precisam conversar com o mestre da guilda, e como ele não queria ir, o cara grandão carregou ele nas costas e foi embora. A garota Lin passa um tempão olhando para Ryo, e isso acaba incomodando a outra garota chamada Ria, que arrasta ela e diz que eles também deveriam cair fora. No caminho, ela pergunta a Lin por que ela estava encarando tanto aquele moleque, e Lin está falando sobre tudo que eles ouviram sobre Ryo, afirmando que se for verdade que ele é tão forte assim, ela obviamente vai ficar interessada nele. Abel está dizendo que certamente verão aquele garoto em ação em breve, e que não precisam ficar tão ansiosos assim. No dia seguinte, Amon acorda animado para lutar e sai correndo, mas Ryo está mandando ele se acalmar, e depois que eles encontram um caminho para a masmorra, eles se divertem bastante, lutando contra todos os monstros que cruzam seu caminho, e conseguimos perceber que o trabalho em equipe deles está evoluindo bastante. No entanto, Amon sente falta de ar fresco, e Ryo se oferece para ajudá-lo. Ele então estende as mãos e o ajuda a se levantar. Ele então se senta para descansar, e o nosso garoto, impressionado com a sua habilidade com a espada, pergunta onde é que foi que ele aprendeu a lutar. E em uma conversa anterior, ele havia dito que aprendeu com um professor. Essa habilidade é grande demais para alguém que não seja um aventureiro. Amon conta que seu professor era um grande mestre espadachim. Ele sabia lutar e foi treinado em uma academia de verdade. E eu está querendo saber um pouquinho mais, então ele continua perguntando e descobre que ele estudou em uma escola. E ele fica elogiando suas habilidades, mas conta que também percebeu que essa habilidade tem um ponto fraco. Ela drena bastante energia. No entanto, se Amon lutar mais e se aprimorar, ele vai ser capaz de manter a habilidade de pé por mais tempo. Uma pessoa não se torna um espadachim apenas lutando, mas também pela insistência. Eles também falam um pouquinho sobre as habilidades de Ryo. Amon percebe que Ryo é um mago, mas também sabe que suas habilidades com a espada são excelentes. Ele se pergunta se Ryo teve um professor habilidoso, e o rapaz responde que sim, embora não diga nada sobre o Rei das Fadas. E encerrando a conversa, Ryo conta a Amon sobre a sua viagem com Abel, e que ele acordava todas as manhãs para praticar suas habilidades com a espada. E sabendo disso, talvez Amon, que apesar da sua força baixa, consiga ficar no mesmo nível se continuar praticando todas as manhãs. E então depois de descansarem, eles voltam para casa, e no dia seguinte, o garoto Ryo sai do quarto, e seus colegas estão perguntando se ele vai para a masmorra. Ele diz que não porque tem outras coisas em mente. Ele visita a biblioteca e fica chocado com quão grande ela parece. E essa é a primeira vez que ele vê um lugar tão organizadinho, e também rico em conteúdo. A bibliotecária leva o garoto para o lado com os livros de alquimia, já que esse é o assunto que ele está querendo estudar. Ela recomenda que ele comece por aqui para facilitar as coisas, e seguindo o conselho dela, ele escolhe 2 livros e pensa em dar uma lida, e está considerando comprá-los para poder ler em locais mais confortáveis. Enquanto ele se pergunta quanto dinheiro isso pode custar, de repente ele vê a lua cobrindo o sol, e como qualquer outra pessoa normal, ele pensa que pode ser um eclipse solar. Mas o que está acontecendo é algo muito mais sombrio e diferente. Ele sente uma sensação muito ruim. Então, ele se levanta para saber o que está acontecendo. De repente, ele percebe que tem um poder de fogo sendo ativado, e percebe que esse poder está vindo em sua direção. A primeira coisa que ele sente é medo, mas ele precisa se defender para não ser um covarde. Ele levanta uma parede de gelo para se proteger. A mulher inimiga fica chocada ao ver um humano tão interessante, mas ela não se importa tanto assim, pois está simplesmente querendo matá-lo. Essa mulher parece um monstro com chifres, e quando Ryo olha para ela, na mesma hora ele pensa que é da raça Akuma. Ele tá pensando seriamente em meter o pé daqui e fugir, mas não tem nenhuma abertura ou ponto cego, então ele decide continuar se protegendo. Ele constrói uma parede de gelo para bloquear o próximo ataque. Ela dispara contra ele, e o feitiço acertou seu casaco, que parece ter protegido ele do ataque. A mulher Akuma fica chocada por ele ter conseguido se esquivar. Quando ela olha para ele com mais atenção, percebe seu traje e reconhece que é do Rei das Fadas. Mesmo estando muito curiosa, ela ainda assim tá querendo matá-lo. Então o garoto saca a espada para se defender
defender. O combate se intensifica com uma luta corpo a corpo. A mulher Akuma não pode deixar de reconhecer que ele é muito forte. Ela também reconhece que ele tem habilidades únicas. Sem falar que ele está usando uma espada que também pertence ao Rei das Fadas. Então ela pergunta quem exatamente ele é, para o Rei das Fadas ser tão generoso com ele. Ele ataca pelas costas e joga lanças de gelo na mulher, mas ela se move muito rápido. Ele percebe que ela está usando magia de vento para aumentar e controlar sua velocidade. Ela recua e ataca ao mesmo tempo com muita habilidade, mas ele sempre se esquiva. A mulher então, de forma arrogante, pergunta se isso é tudo que ele pode fazer. Mas felizmente para o garoto, a lua está pouco a pouco saindo da frente do sol. Ela constrói um muro contra ele, e o rapaz apenas ataca. E um desses ataques dele acaba acertando, e causa um ferimento em seu rosto. Ela sente como se tivesse baixado a guarda. Ele avança contra ela, mas fica impressionado ao vê-la revidar rapidamente. Eles se chocam no ar e ela cai junto com ele. Mas antes que ela pudesse contra-atacar, ele utiliza um feitiço de ácido e enterra a mulher no solo. Ela volta para a superfície e dessa vez parecendo um demônio de verdade. A lua finalmente se afastou do sol, então ela está com segundos contados nessa luta. Ela confessa que foi uma luta realmente muito boa e gostaria que pudessem continuar, mas seu tempo infelizmente acabou. Ele conta que não tá querendo continuar lutando de jeito nenhum. E ela também avisa que o que acabou de acontecer foi apenas um simples aquecimento. A mulher está esperando lutar contra ele novamente no futuro e vai embora dizendo que deseja matá-lo algum dia. O sol então retorna e ela desaparece. Nosso garoto fica feliz porque sobreviveu a essa luta complicada e está muito feliz que seu casaco salvou sua pele, porque se esse traje não fosse tão especial, um buraco estaria agora no seu coração. Nosso garoto então se lembra que precisa pegar o livro. Ele então vai sacar o dinheiro. E após ele sacar, ele fica chocado com a quantidade de dinheiro que tá na sua conta. Ele se lembra que o mestre da guilda havia dito antes que os cristais que eles trouxeram tinham muito valor, mas ele não sabia que poderiam ser tão caros assim. Ele volta para casa felizão por não ter que trabalhar por dinheiro igual outras pessoas estão fazendo agora, pelo menos por um tempo. No entanto, ele fica chocado ao ver que seus colegas de quarto não estão aqui. Ele sai para pegar o livro, mas encontra seus colegas lá fora. Ele vê que todos os seus amigos aventureiros acabaram levando uma surra de um grupo de idiotas encrenqueiros. O líder dos idiotas fica se gabando de não ter avisado eles antes que iriam levar uma surra, porque monstros também não avisam ninguém antes de um combate. Mas nosso rapaz aparece, batendo nos idiotas pelas costas, falando que assim como ele disse, não precisa avisar ninguém antes de quebrar na porrada. Depois de um longo dia, Ryo e seus colegas de quarto estão tomando um banho quente. Seu colega de quarto, que é um curandeiro, está ajudando ele a curar o ferimento no ombro, causado pela luta anterior com a mulher Akuma. Mas ele fica chocado ao perceber que apesar da profundidade da lesão, seu osso não está quebrado. Eles perguntam com quem ele lutou para ter esse tipo de machucado, mas ele não tá querendo contar. Ele conta que está feliz por ter sobrevivido e espera que não passe por isso de novo. Dias depois, os colegas de quarto de Ryo estão na masmorra e após uma longa luta, eles conseguiram derrotar um Goblin arqueiro. Eito então cura os ferimentos de Amon usando o feitiço de cura reduzida, enquanto Nils está coletando os itens dos Goblins derrotados. Eles estão atualmente na 5ª camada da masmorra e não faz muito sentido para Eito. Por que será que tem um arqueiro Goblin em um nível tão iniciante? Sentindo o perigo, Nils está decidindo que seja melhor voltar para a superfície e dividir o prêmio entre eles três. Amon diz que não tá querendo ir embora, pois ainda tem muita energia para lutar, mas Nils, que pensa em Abel como seu ídolo, conta para colocar a segurança e sobrevivência como a primeira missão. Esse é o lema dele, e é por isso que ele tá implorando para Eito e Amon que voltem. Ele convence os garotos e então eles retornam. No caminho de volta, Amon tá dizendo que se Ryo tivesse vindo com eles hoje, teriam conseguido explorar as camadas inferiores dessa masmorra com facilidade. E o nosso garoto Ryo foi tomar um belo de um ar fresco fora da cidade. Ele não consegue parar de pensar na luta contra a mulher demônio e não consegue acreditar no quão incrivelmente poderosa era a magia dela, mas ainda assim ele acha que se for comparar, a velocidade com que os dois invocam a magia estão pau a pau. Portanto, a única coisa que ele precisa fazer para evitar perder na próxima batalha é se concentrar em aumentar seu poder e transformar suas fraquezas em pontos fortes. Ele também precisa achar um jeito de bloquear a velocidade de movimento daquela mulher Akuma, que parece aumentar 10 vezes utilizando a magia de vento. E como Ryo não pode usar a magia de vento, ele sente um pouquinho de inveja e se pergunta se ele pode se mover mais rápido utilizando a magia de água. Ele já utilizou seu feitiço de jato d'água enquanto estava debaixo d'água para aumentar sua velocidade de mergulho, mas não sabe como aplicar isso pisando em terra. Ele então olha para os pés, se lembrando que pode patinar no gelo, e percebe que se apenas transformasse o chão em gelo, a superfície não teria atrito nenhum. E na teoria, se ele utilizar o jato d'água, vai conseguir aumentar sua velocidade de movimento. Mas quando ele tenta, essa ideia acaba dando muito ruim, fazendo o rapaz desistir completamente e aceitar que não consegue. Mas sem perder totalmente as esperanças de evoluir, ele decide testar a nova ideia novamente mais tarde. Ele volta para a cidade, decidindo visitar a biblioteca para pesquisar mais sobre Akumas e também alquimia. A garota Lin, companheira de equipe de Abel, está na biblioteca procurando alguma coisa na seção de feitiços proibidos. Na verdade, ela está procurando qualquer informação que ajude a entender o que Abel disse quando Ryo invocou uma parede de gelo grossa no ar, e também lanças de gelo para perfurar as defesas do dragão, algo que ela está acreditando que é simplesmente impossível para as pessoas desse mundo. E bem, ela poderia simplesmente perguntar a Ryo e pedir que ele mostrasse suas habilidades mágicas, mas ela é tão orgulhosa que não vai se rebaixar a deixar aquele
aquele moleque se sentir superior a ela em conhecimento. Sem falar que o seu mestre, que ela considera um dos maiores mágicos que existem, não consegue fazer magia como Ryo. Ela acha que a Belle estava apenas exagerando. Uma garota elfa chamada Cera aparece de repente e parece vir bastante nessa biblioteca. Lin responde que só veio aqui em busca de informações, mas não achou nada até agora. Ela se pergunta se deveria perguntar para Cera sobre isso, mas decide não envolver outra pessoa em um assunto que talvez nem seja verdade e um grande engano. Então ela muda o assunto e pergunta à garota elfa quando foi que ela voltou para a cidade. Aparentemente, Cera estava em uma jornada pela capital real e ela responde que acabou de voltar. De qualquer maneira, a garota de orelhas pontudas tem algo esperando por ela e precisa sair, então ela se despede. A garota Lin parece meio decepcionada por não ter perguntado a ela sobre Ryo. Os garotos Nils e Eito retornaram à guilda dos aventureiros e se apresentam diante da recepcionista Nina. E então Nils, agindo como se fosse um apaixonado como sempre, fica gaguejando para falar na frente de uma garota linda. Então Eito chega na frente e conta para Nina sobre o prêmio que eles conseguiram. Ele mostra a ela os 3 cristais mágicos que vieram dos arqueiros goblins, que eles derrotaram na 5ª camada. Nina tá achando isso muito estranho, já que os arqueiros goblins nunca foram encontrados na 5ª camada antes. E percebendo a situação, ela corre para informar o mestre da guilda sobre isso e agradece aos aventureiros novatos por darem essa valiosa informação. O mestre da guilda fica sabendo da notícia através da garota e conta que os arqueiros goblins só devem aparecer abaixo da 10ª camada. Geralmente é assim que funciona. Ele considera que isso é um sinal de alerta de que algo terrível pode acontecer em breve. Então ele pergunta a Nina se tem algum grupo de rank B na cidade que consiga cuidar da situação complicada que possa acontecer. Ela conta que tem um grupo da Espada Carmesim e o grupo da Brigada Branca que estão na cidade. E esse último voltou faz 2 dias de uma aventura. Ao escutar isso, o mestre pede à garota que chame os 2 grupos para uma reunião, pois está querendo discutir o assunto com eles. Depois que Nina ordena a Espada Carmesim que encontre o mestre da guilda, a Belle conta que não está muito afim de ir não, depois de saber que o grupo da Brigada Branca também vai estar lá. E mesmo que a Belle conheça Phelps, que é o líder da Brigada Branca, ele ainda tá desconfiando desse cara até hoje. Mesmo assim, ele segue para a guilda dos aventureiros com seus colegas de equipe. Quando eles entram no escritório do mestre da guilda, descobrem que o grupo da Brigada Branca já havia chegado. Phelps pergunta muito confiante a Belle como é que ele tá. E a Belle, um pouquinho sem jeito e também envergonhado, cumprimenta Phelps. E agora que os 2 grupos estão presentes, o mestre primeiro agradece eles por terem vindo. Em seguida, informa sobre a situação. A Belle não tá conseguindo acreditar que os goblins arqueiros realmente chegaram na 5ª camada e pergunta ao mestre se ele tem certeza de que foi isso que aconteceu. O cara velhote conta que tem 100% de certeza de que esse é o caso de verdade. Todos entendem e Phelps pergunta o que eles devem fazer agora. O mestre diz que está querendo que os 2 grupos entrem na masmorra imediatamente, agora mesmo se possível, e procurem sinais de uma tragédia que possa acontecer, talvez até mesmo um grande crescimento explosivo na população de monstros. E como já faz quase 10 anos desde a última vez que isso aconteceu, não é nenhum exagero pensar que o próximo grande ataque esteja chegando para acertar a cidade. Todos concordam que as aparições estranhas de monstros podem ser um sinal de tragédia, então eles querem seguir o plano e os comandos do mestre, e é claro que ele vai recompensá-los por seus esforços, com 100 moedas de ouro adiantadas, prometendo que assim que a missão for concluída, receberão mais 200. Então a Belle pergunta novamente para o mestre se a tarefa deles é apenas descobrir se a grande tragédia está chegando ou não, e o cara responde falando que assim que tiverem a confirmação, eles devem voltar para a superfície e informar a todos para que possam trancar o portão da masmorra temporariamente, e se preparar para a batalha convocando todos os aventureiros e os cavaleiros regionais. Aparentemente, o mestre já informou o senhor da cidade sobre a missão e seus planos para a segurança. E já que o mestre está fazendo planos tão avançados, a Belle não consegue deixar de pensar que o mestre acredita de verdade que a guerra já começou. O velhote conta que só está querendo se preparar para o pior, e mais uma vez, manda todos eles irem para a masmorra. Tanto a Espada Carmesim quanto a Brigada Branca aceitam a missão e vão embora, muito determinados a vencer. Na manhã seguinte, todos os amigos de Ryo estão acordando, e vem ele se preparando para sair. Nils pergunta a Ryo para onde ele está indo, e o garoto explica que vai visitar a biblioteca novamente, dessa vez a seção avançada do lado norte, para que ele possa aprender mais sobre alquimia, e segundo Eito, apenas aventureiros de rank D podem entrar na seção norte, então é bem útil e adequado para Ryo, que já começou nesse nível. Amon conta que ouviu bastante rumores de que a seção norte contém vários livros proibidos, e isso deixa Ryo animado, afinal de contas que não tá querendo aprender coisinhas proibidas. Mas para a tristeza do nosso garoto Ryo, apenas aventureiros de nível B podem ler esses livros mais avançados, e eu diz que é uma pena que ele só vai conseguir aproveitar um pouquinho, mas seus colegas de quarto estão dizendo para ele não se sentir mal, pois eles têm certeza de que não vai levar muito tempo para ele ser promovido para rank B, e como sempre a determinação de Ryo motiva Nils a voltar para a masmorra. Eito e Amon estão querendo acompanhá-lo em algumas aventuras. Ryo sai e segue para a biblioteca, onde fica andando pela seção norte, sem saber onde estão os livros que contêm informações relacionadas à raça dos Akumas. Ao subir as escadas que levam ao segundo andar, ele encontra Cera, e na mesma hora fica surpreso com a sua beleza. Enquanto isso, a equipe de Abel e a equipe de Phelps chegaram no portão da masmorra. Phelps juntou mais de 20 pessoas para essa missão. A maioria são aventureiros de nível C, e agora que todos estão presentes, o mestre da guilda decide abrir o portão da masmorra, mas do nada Abel impede ele, sentindo por instinto que alguma coisa muito ruim vai acontecer assim que eles abrirem o portão. Então, por segurança, ele
ele ordenou que a garota Lin usasse sua verificação mágica do vento para escanear a primeira camada da masmorra. E a garota Lin executa a magia e acaba percebendo que tem várias centenas de monstros na entrada. Isso significa que a grande onda de criaturas já começou. Então o mestre ordena que todos recuem e avisem os cavaleiros e os outros aventureiros para agirem imediatamente. Os portões da masmorra se fecham e a equipe de Nils, que acabou de chegar na guilda, descobre que os monstros estão surgindo. E como todos precisam se juntar para lidar com essa situação de emergência, a equipe dele também avança para a primeira camada da masmorra. E ao mesmo tempo, o nosso garoto Ryo está simplesmente encarando Cera como se fosse um esquisitão tímido. A garota elfo reconheceu Ryo, já que encontrou ele no dia em que ele chegou na cidade. Dessa vez, ela se apresenta e se pergunta se ele veio aqui em busca de alguma coisa importante. Ele não tá querendo revelar que teve um encontro com Akuma, então conta ela sobre outra coisa pela qual veio aqui, a alquimia, e talvez até alguma coisa que poderia ajudá-lo a criar um golem. Cera fica guiando Ryo até a seção onde estão os livros relacionados à criação de golems. No caminho, eles ficam batendo papo, e Ryo descobre que Cera também é uma aventureira, e ela conta que no momento é a única participante de seu grupo, e de volta ao portão da masmorra, tudo está completamente trancado, e todos os aventureiros se reuniram na primeira camada, esperando que os monstros quebrem o portão. Alguns segundos depois, a primeira onda de monstros chega, e os arqueiros rapidamente disparam suas flechas contra os inimigos. E entre esses vários monstros, existem vários goblins arqueiros que conseguem machucar e acertar vários aventureiros. Mas a luta continua com força total quando o comandante chega com seus cavaleiros. O mestre percebe que tem monstros demais, e que os números não eram tão altos assim na última vez que essa batalha aconteceu. E mesmo depois de uma longa e tensa batalha, o número de criaturas não diminui. O velho mestre da guilda está suspeitando de que um chefe goblin vai aparecer na luta em breve, e Nils está enviando a mensagem do mestre para Bel, para posicionar o seu grupo para lutar contra o chefe goblin. E sendo aventureiro de rank F, Nils, Eito e Amo não podem fazer muita coisa, além de ajudar os outros aventureiros com trabalho de suporte. O sol está quase se pondo, e a maioria dos monstros já foram derrotados. O chefe da guilda, se sentindo incomodado pelo silêncio, percebe que o monstro-chefe vai chegar a qualquer momento. Então, ele ordena que a Brigada Branca e a Espada Carmesim se preparem. Eles descem em frente ao portão e derrotam os monstros mais fracos primeiro, para garantir que eles não se tornem um problema mais tarde. E como já esperado, um goblin gigante super tanque resistente, segurando uma longa espada na mão, atravessa o portão. E a julgar pelo seu tamanho, Abel reconhece que se trata de um general golem. Phelps acredita que assim que derrotarem um monstro, a batalha vai terminar. No entanto, quando mais dois generais goblins aparecem, eles percebem que um rei goblin está em um lugar escondido, que vai aparecer por último. Abel e Phelps estão se preparando para lutar contra dois generais goblins, enquanto Ria e Xena se preparam para lidar com o terceiro. No entanto, antes que eles consigam aplicar ataques nos generais, um ataque de vento surge do nada, cortando os goblins ao meio. Esse ataque de ventania veio de um simples movimento do chefe final, o rei goblin. Assim que ele entra no campo de batalha, os únicos aventureiros capazes de enfrentá-lo de igual para igual são Abel e Phelps. Abel utiliza sua habilidade única, a sombra perfeita, para rapidamente colocá-lo no seu alcance, e em seguida perfura o rei goblin em seu peito. No entanto, isso não é o suficiente para terminar o trabalho. Então a garota Lin aparece em seguida, que estava preparando um feitiço poderoso há vários minutos, e cobre o monstro com uma chuva de feitiços, perfurando seu corpo por todos os lados. E com o rei goblin derrotado, a batalha finalmente terminou. E pelo visto, ainda não chegou o dia em que todos irão ver o nosso garoto Ryo utilizando sua raríssima magia. No entanto, sem que ninguém saiba, alguma coisa ainda mais sinistra está lá dentro da masmorra, e talvez seja muito mais perigosa do que o rei goblin. E após a batalha, um grande banquete está sendo realizado na Guilda dos Aventureiros para comemorar a vitória. E quando o nosso garoto Ryo chega, ele fica surpreso e sem entender porcaria nenhuma, já que não tem ideia do que houve para essa festa estar acontecendo. Enquanto isso, o chefe da guilda tá lá no escritório preenchendo a papelada, preocupado porque pesquisadores da capital real estão vindo em breve para estudar os detalhes do que aconteceu. Ele acredita que isso vai ser muito chato e trazer mais problemas do que o grande evento da onda de monstros. A cena muda para Ryo, finalmente descobrindo com seus amigos que a grande onda de monstros terminou, sem ele sequer ficar sabendo disso. Aí então ele se pergunta, será mesmo que eu sou o protagonista dessa história? Nils então conta muito animado para Ryo sobre o ato heróico de Abel, e como ele conseguiu lutar contra o Rei Goblin de igual para igual. Abel então chega e se junta às suas amigas, Lin e Ria, que estavam procurando ele há bastante tempo. Lin está um pouco irritada porque ultimamente Abel só tem passado tempo com Ryo, e a maga de suporte Ria se pergunta se Ryo por acaso se tornou o amigo favorito de Abel, ou alguma coisa do tipo. O garoto percebe que, embora as meninas estejam sorrindo, elas estão com ciúmes e não querem ele perto de Abel. Mesmo assim, ele fica agindo de forma amigável e fica conversando com elas. Isso dá para Lin a chance de perguntar se ele realmente consegue conjurar uma parede de gelo muito acima do chão. E quando o rapaz responde que sim, Lin pergunta se ele modificou seu feitiço ou criou um original, pois pelo que ela sabe, ninguém nesse mundo possui essas habilidades. O garoto Ryo não está por dentro desse negócio de feitiço original. Então Lin explica que os feitiços originais não seguem exatamente os feitiços existentes, mas sim novos encantamentos feitos pelo usuário. O garoto é
meio burro e ainda não entendeu o que ela tá dizendo. Ele conta que nem sequer usa encantamentos para lançar magia, o que deixa Lin ainda mais surpresa. E na manhã seguinte, os amigos de Ryo estão na guilda em busca de novas missões, mas descobrem que não tem sequer uma única vaga escrita no quadro de missões. Nosso garoto entra e pergunta por que eles não estão na masmorra. Nils explica que a masmorra está fechada para manutenção e vai continuar fechada por algumas semanas, e é por isso que eles planejavam aceitar missões básicas na guilda. Mas parece que os outros aventureiros pensaram o mesmo, então não sobrou nenhuma vaga para eles. Com isso, eles perguntam para Ryo por que ele tá aqui, em vez de estar treinando ou alguma coisa parecida, e o rapaz explica que está procurando minérios mágicos para praticar alquimia. Infelizmente, todos os minérios da cidade estão esgotados, e já que Ryo e seus amigos estão na mesma situação, o rapaz dá a ideia de chamar os três para coletar minérios mágicos para ele. Heitor então conta que tem uma mina abandonada perto de uma vila ao sul, e leva 12 horas para chegar lá caminhando. O garoto acha que tá ok, e oferece 4 moedas de ouro a cada um deles se o trabalho for concluído, além de se oferecer para comprar cada minério mágico que encontrarem por 25 moedas de ouro. Claramente, ele está cheio da grana, e seus amigos aceitam a missão de bom grado. Assim que eles saem, Ryo volta para seu quarto e escuta uma confusão lá fora, e olhando pela janela, ele encontra um grupo de cavaleiros intimidando uma jovem moça e ameaçando ela, enquanto dão risada como loucos. Um aventureiro tenta impedir que esses idiotas continuem irritando a garota, então o líder decide acabar com ele, mas assim que ele tira sua espada, ele escorrega no chão, e ao tentar se levantar, escorrega de novo, caindo de cara. Phelps, o capitão da Brigada Branca, entra em cena naquele momento, e dá uma bela de uma bronca nos cavaleiros folgados por ficarem humilhando as pessoas comuns, sendo que seu único dever é protegê-los. Mas os cavaleiros não estão nem aí, e parece que simplesmente detestam aventureiros, então tentam brigar com Phelps também. Só que então Phelps consegue impedir que uma batalha aconteça aqui quando diz que é o herdeiro de uma grande família nobre. O chefe dessa família nobre é o pai de Phelps, que já foi comandante dos Cavaleiros Reais. Então, os cavaleiros se assustam e saem correndo, sabendo que perderão a cabeça se continuarem se intrometendo com ele. Tanto o outro aventureiro quanto a garota intimidada agradecem a Phelps por salvá-los. Phelps fica elogiando o rapaz por sua bravura, encorajando ele a continuar lutando contra o mal e nunca mudar. Ele então dá para o rapaz a missão de escoltar a garota em segurança até em casa, e assim o aventureiro sai com ela. E com a saída deles, Phelps olha para cima e cumprimenta Ryo, se apresentando. Phelps fica elogiando Ryo, percebendo que foi ele quem usou aquela magia de gelo naquela hora para congelar o sapato do cavaleiro, fazendo ele escorregar várias vezes. Ele continua agradecendo o garoto por ter ajudado aqueles dois, mas não tem mais tempo para conversa, pois ele tem outros assuntos para resolver. Enquanto Phelps está se afastando com sua companheira chamada Xena, Ryo se pergunta por que o filho de um nobre se tornou um aventureiro. E mais tarde naquela noite, nosso garoto tá jantando sozinho quando Abel chega para trocar ideia. E assim que Abel se senta, Ryo deixa claro que não vai pagar pela refeição de Abel, e o garoto continua brincando, perguntando para Abel sobre seus interesses amorosos e revelando que já percebeu que a garota Lin fica com ciúmes toda vez que vê eles juntos. Abel deixa claro que Lin só está romanticamente interessada em outro membro de seu grupo. Então, Ryo recomenda que Abel dê em cima da maga Ria. Abel então fica tímido, implorando a Ryo para parar de dizer essas coisas tão ousadas. Então o garoto fica um pouquinho mais sério e pergunta a Abel o que ele tá fazendo aqui sozinho no meio da noite. Abel responde que recebeu um trabalho e não tá querendo fazer ele sozinho. Então, ele pede a Ryo para ir junto. Enquanto eles estão caminhando na estrada, Abel conta para Ryo que um grupo de investigadores foi enviado para aquela cidade, e um deles é um velho conhecido de Abel, que tem vários guardas reais como seguranças. No entanto, alguns desses guardas aparentemente entraram no distrito de entretenimento, e Abel recebeu a tarefa de trazê-los de volta antes que eles pudessem causar problemas. Ryo percebe dois caras com aparência estranha à distância, que não parecem ser moradores daqui, e Abel também tá achando isso muito suspeito, e segue ele de fininho até um beco, onde eles são rapidamente emboscados. Ryo bloqueia o ataque facilmente, sem nem sequer olhar para trás, antes de nocautear todos os inimigos jogando um bloco de gelo gigante em suas cabeças. Abel encontra uma ferramenta de alquimia no chão, e ao escutar essa palavra, alquimia, Ryo tá querendo colocar as mãos nela, mas Abel se recusa a entregar um item tão perigoso para esse moleque bobalhão, e se concentra em investigar quem são os inimigos primeiro. Ele encontra um documento de identidade, que revela que são todos aventureiros de nível C de uma outra capital. Abel não entende o objetivo deles em virem até aqui. Mesmo assim, ele amarra os dois caras e decide entregá-los à guarda da cidade. Enquanto isso, Phelps está sendo seguido secretamente pelo grupo de cavaleiros vagabundos gigantes, mas antes que eles possam lançar um ataque furtivo, eles são imobilizados e queimados com feitiço de fogo. É revelado que Xena literalmente reduziu os caras a cinzas, com Phelps seguindo em frente, super tranquilo, como se já esperasse que ela cuidasse da situação com facilidade. Em seguida, uma coisa muito rara acontece no reino, quando a equipe de investigação do Império chega com vários homens encapuzados. A equipe é liderada por Harold e Clive, da Universidade Real Central, com a missão de investigar a masmorra após a grande onda de monstros. Por outro lado, Ryo também vai até a masmorra e descobre uma notícia. A masmorra está fechada até segunda ordem. Acontece que Harold e sua equipe esgotaram suprimentos do reino, e também estão querendo reabrir a masmorra que foi fechada após a grande onda de criaturas. O chefe da guilda lê a carta enviada pelo Imperador
imperador, nomeando Harold como ministro na cidade, que também tem o direito de determinar como o reino funciona após as guerras. O chefe da guilda não acha que nenhuma dessas ideias faça sentido, porque eles deveriam seguir essas ordens e também ordenar que a masmorra fosse reaberta. Eles também contam que precisam de aventureiros para essa missão, e apesar de Clive explicar ao chefe da guilda que se trata de uma ordem dos superiores, o chefe insiste que isso é muito estranho e que não tem como continuar com essa tolice. Harold observa a conversa deles e percebe que eles não vão chegar a um acordo desse jeito. Ele pede desculpas pela forma como eles usaram os recursos importantes e promete reembolsá-los. Isso convence o chefe da guilda, mas ele ainda tá muito inseguro sobre reabrir a masmorra, e quando Clive insiste que eles devem prosseguir com a abertura dela, ele toma a decisão, mas diz que os aventureiros e a guilda não vão se responsabilizar por nada que acontecer dentro da masmorra, pois ele sabe que é arriscado e muita loucura. Esta é uma situação muito confusa para Clive, que também não tá querendo aceitar. E finalizando, Harold se oferece para pagar os aventureiros com uma taxa padrão para que eles possam realizar a investigação com eles. Mas o chefe da guilda avisa que nem todo aventureiro vai aceitar esse dinheiro. Ele também avisa que a masmorra, após a grande onda de monstros, pode ser muito imprevisível, em que eles precisam ter muito cuidado. Em seguida, Rio vai até o local da festa de Abel, na esperança de encontrá-lo. Ele fica parado na frente da porta por um tempinho, e de repente, uma garotinha sai correndo pela porta. A garota retorna e pergunta se Rio é um aventureiro. Ela diz a ele que precisa ir até a guilda imediatamente, mas ele não quer levá-la até lá porque ele tá morrendo de fome. Ela implora, dizendo que é muito importante e que precisa entregar algo. Mesmo relutante, o rapaz leva ela, e a garota deixa uma carta de Harold. Depois que Abel viu essa mensagem, ele fica preocupado, e eu também fala sobre como a masmorra foi trancada por segurança. Abel conta a ela que houve um grande momento na história, após a grande onda de criaturas, em que uma equipe de aventureiros de primeira linha desapareceu na masmorra. E como a história contava, a equipe não era uma equipe comum, era uma equipe liderada por um líder muito habilidoso, e ninguém sabe exatamente por que eles desapareceram ou para onde foram. E desde então, as pessoas estão evitando andares mais fundos após a grande onda. Mas o garoto Rio não tá interessado em nada disso, ele só tá querendo comer porque tá só a fome. Ele se despede enquanto a jovem garota observa o rapaz enquanto ele sai. Depois que ele vai embora, a jovem se apresenta como Natalie. Ela conta seu sobrenome e Lynn imediatamente percebe que ela vem de uma família de um grande mago da água. Lynn pergunta se por acaso ela já ouviu falar de um mago que invoca uma parede de gelo alta e distante, e ela responde que nunca ouviu falar nada disso. Os outros membros do grupo ficam chocados por Lynn ainda estar muito preocupada com o poder de Rio. Até mesmo Natalie fica chocada que alguém consiga usar esse tipo de magia. Eles revelam a ela que aquele moleque que acabou de sair consegue fazer isso. A Abel ordena aos membros de seu grupo que aconteça o que acontecer, não lutem contra Rio, pois ele sente que se todos se unirem para enfrentá-lo, não vencerão. Todos estão preocupados e desconfiados de Rio. Ele também diz a Natalie que se ela precisar de ajuda e eles não estiverem disponíveis, ela deve procurar Rio. Nosso garoto volta para casa e encontra seus colegas de quarto, que falam que a masmorra está prestes a ser aberta. Ele informa que o evento é apenas para aventureiros acima do rank D e que eles não se qualificam para isso. No entanto, eles têm permissão para participar do evento que vai acontecer no dia seguinte. E na próxima manhã, Abel encontra Harold e os outros para explorar a masmorra. Harold dá uma ferramenta mágica que pode verificar mana, e todos se preparam para entrar na masmorra. Abel diz aos seus companheiros que eles estarão explorando apenas os 7 primeiros níveis e que irão com muita calma. Enquanto isso, os outros estão em uma reunião, onde o chefe da guilda informa a todos que apenas aventureiros de rank D podem acompanhar a investigação. No entanto, ele conta que aventureiros de nível inferior interessados podem se voluntariar para acompanhar a equipe de busca de suprimentos. Nosso garoto então interrompe, perguntando qual era a cor da pedra encontrada nos monstros mortos durante a grande onda de criaturas. E o chefe conta que era uma cor bem clarinha. E dentro da masmorra, Abel e seu grupo estão explorando, sem achar nada. Não há nenhum sinal de monstros por aqui. E eles ficam chocados ao pensar no que pode estar acontecendo pelas sombras. Eles notam Clive e toda a equipe da Universidade Real correndo. Eles se perguntam por que eles estão com tanta pressa. E a garota Ria conta que ficou sabendo que eles acreditam que tem alguma coisa no andar 38, e que esse é o alvo deles. Com isso, Clive e toda a sua equipe correm para esse nível, até avistarem uma porta preta. Eles não sabem o que tem do outro lado, mas Clive fica animado porque eles são os primeiros a encontrá-la. Ele coloca seu equipamento perto da porta e posiciona seus homens ao redor dela. Mas quando liberam a magia, todos desaparecem. Natalie, que estava verificando seus sinais através de uma pedra mágica, de repente não recebe mais nenhum sinal e fica assustada. A cena então muda, mostrando que todos eles foram teleportados para o mesmo local, e Abel confirma a segurança da sua equipe, antes dele se reunir com os magos de defesa. O pesquisador Clive, que está em outro lugar, ordena que seus homens comecem a examinar a estranha área em que chegaram, mas avisa para terem cuidado, pois não sabem o tipo de perigo que está à espreita, onde seus homens aparecem nesse momento, perguntando o que devem fazer agora. Clive não faz ideia, mas pelo menos a sua teoria de que os monstros vieram do andar 38 da masmorra foi comprovada. Ele agora percebe que os monstros vieram
saíram daquele lugar estranho que ficava do outro lado do portão. Ele acha que essa é uma grande descoberta e que com ela ele poderá subir para o cargo de ministro facilmente. Ele sorri para si mesmo e outro pesquisador aponta para algumas coisas estranhas no horizonte. Isso parece figuras assustadoras. E por outro lado, na superfície, Natalie e a equipe de coleta de dados estão preocupados com a perda do sinal. Mas de repente o sinal volta e informa que a equipe de exploração está no andar 40, mas desaparece de novo. Nesse instante, um homem chamado Christopher chega e se apresenta como representante da faculdade de magia. Ele pergunta aos pesquisadores da academia o que eles acharam e pede que eles compartilhem tudo que puderem, apesar das suas equipes serem rivais. Ele diz que há um tempo, as pessoas da universidade dele que entraram na masmorra desapareceram, e se não descobrirem o que está acontecendo, pode ser tarde demais. Os pesquisadores ficam chocados, e Christopher explica que contratou alguns aventureiros para entrar na masmorra, mas quando ele estava prestes a descer a escada atrás deles, todos desapareceram num piscar de olhos. Os outros ficam chocados ao escutar isso, e seu líder confirma que também viu sua equipe desaparecer há poucos minutos. Em seguida, um sinal reaparecer por um breve momento, mas eles estavam no andar 40. Christopher fica chocado porque ninguém nunca sequer conseguiu passar do andar 38 dessa masmorra durante toda a história, e ele sabe que até mesmo um grupo de nível B enfrenta dificuldades depois do andar 30. Os pesquisadores contam sobre o grupo de Abel, que está protegendo a equipe deles, e Christopher diz que já enviou uma mensagem ao mestre da guilda pedindo ajuda. No entanto, a garotinha Natalie entra em pânico, percebendo que talvez ninguém consiga resolver essa situação. A sua única esperança é Ryo, porque antes Abel disse a ela para chamá-lo caso não conseguisse confiar em mais ninguém. Ela sai correndo rapidamente para encontrá-lo, deixando todo mundo confuso. Enquanto isso, a notícia do desaparecimento da equipe de pesquisa chega até o proprietário da guilda, que entra em estado de pânico. Ele decide ir rapidamente para a entrada da masmorra e pede à recepcionista que coloque todos os aventureiros em alerta, mas que não revele nada a eles, até que ele confirme a situação com seus próprios olhos. Enquanto isso, o protagonista está passeando pela biblioteca, sem conseguir encontrar nenhum livro que seja útil. E ao subir para o primeiro andar, ele começa a desejar em seus pensamentos ver novamente aquela garota elfa. E por coincidência, ela estava lá. Sera vê o rapaz enquanto devolve alguns livros, e Ryo corre ansioso para o lado dela. Enquanto conversam, ele revela que estava procurando registros de eclipses solares e alguns eventos de monstros do passado para pesquisa. Sera então diz que sabe exatamente onde é que esses documentos estão, e pede a Ryo que siga ela. No caminho, ela começa a escutar a teoria maluca de Ryo, de que esses eclipses solares e as invasões de monstros estão conectadas, e ela acredita que ele está certo. Ela viveu o suficiente para ver que sempre teve um eclipse solar antes de um ataque de masmorra, mas nunca presenciou um eclipse solar total, assim como o que aconteceu há alguns dias. Ela diz que já tentou pesquisar sobre o assunto, mas está mais curiosa para saber como é que esse garoto teve esse raciocínio. Ele fica nervoso, já que não pode contar a ela que lutou contra uma mulher demônio no meio do eclipse na cidade. Então ele decide mudar de assunto. Ele pergunta sobre as cores das pedras mágicas que foram encontradas nos monstros, e também os motivos que podem mudar sua coloração. Ela cai na conversa fiada dele e diz que o principal fator é a idade do monstro. O protagonista responde que aprendeu isso com Abel durante as viagens. Então, ele está curioso sobre as pedras mágicas de cor amarela, que foram encontradas nos monstros durante o ataque. Sera fica confusa ao escutar isso, pois apenas monstros recém-nascidos possuem pedras mágicas amareladas, e ela suspeitava que não tinha nenhuma coloração mais estranha do que a dos monstros superiores. O garoto concorda com ela, falando que os goblins mais fracos são de uma coloração bem diferente. Ele também lembra que os generais goblins e o rei goblin não podem deixar a masmorra logo após serem invocados. Ele acha que parece muito estranho, mas criar de propósito um exército tão grande de monstros só exigiria uma quantidade absurda de mana, e nada mais. A garota Sera então diz que uma vez leu alguns registros sobre as pedras mágicas extraídas de alguns ataques de monstros, que também eram amarelas, e pergunta a Ryo se ele quer dar uma olhada nos registros antigos. Ele aceita a oferta dela e segue em frente para uma parte menos conhecida da biblioteca. Enquanto isso, dentro da masmorra, Abel ainda discute sobre o misterioso teleporte deles com o velhote Arthur. Ninguém tem certeza de onde eles estão, e o velhote pergunta a um pesquisador se suas ferramentas estão funcionando corretamente, mesmo aqui dentro. Ele verifica se a ferramenta detectora de mana ainda está funcionando, e acredita que a equipe de coleta de dados está ciente da situação, podendo enviar ajuda em breve. O velhote, no entanto, acha que a ajuda não vai chegar a tempo. Ele se pergunta se esse lugar aqui não parece familiar para eles, e a garota Ria percebe que a sensação é muito parecida com a de estar dentro de uma praça de santuário. E isso não é nada bom, pois representa um nível altíssimo de magia concentrada. Ela conta a Abel e aos outros que apenas os sacerdotes mais poderosos podem usar esse feitiço, e sobreviver a um ataque em uma área dessa é considerado um milagre divino. Abel percebe que se estiverem dentro de algum tipo de barreira ou armadilha, não conseguirão sair, sem falar que ninguém vai conseguir entrar aqui para ajudá-los. Arthur concorda com ele, e Ria diz que se não conseguirem achar onde a barreira termina, eles ficarão aqui para sempre. Mas essa
área deve ser gigantesca. Abel acha que a situação piorou muito e pede para Lynn usar sua magia de vento para detectar monstros por perto. Ela obedece o comando e usa seu feitiço para encontrar um grupo com humanos nas proximidades, e junto com eles, ela sente a presença de 50 criaturas que nunca viu antes. Abel e também um velhote estão acreditando que os humanos devem ser o pesquisador Clive e o seu grupo, e decidem encontrá-los, já que estão preocupados com as criaturas que estão perto deles. Enquanto isso, o chefe da guilda chega à entrada da masmorra e encontra Christopher e os pesquisadores. Ele perde toda a esperança ao saber que a equipe de pesquisa foi encontrada no andar 40, e mesmo que ele mande todos os aventureiros da cidade, eles não conseguirão resgatá-los. Christopher também diz que não pode se arriscar em entrar na masmorra, e o chefe concorda com a sua decisão. O que resta é apenas rezar para que Abel e os outros estejam seguros, onde quer que estejam. Ao mesmo tempo, Clive e seus homens estão sob ataque de inimigos desconhecidos. Enquanto alguns se escondem atrás de barreiras, os outros são caçados por bolas de fogo com uma cor roxa. Logo, os inimigos aparecem, e assim que batem os olhos, Clive percebe que eles são demônios, e essa é uma espécie diferente dos demônios comuns. Ele só havia lido sobre eles nos livros, mas não sabia o quão assustadores eles podiam ser. No entanto, os aventureiros que não estavam sob a proteção das barreiras decidem lutar contra os demônios, e são rapidamente derrotados. Quando Abel e os outros chegam lá, apenas Clive e pouquíssimos dos seus homens estão vivos. A maga de suporte Ria está reconhecendo os demônios, e todos ficam em pânico, porque dizem que eles são monstros imunes à magia, e muito mais fortes do que os humanos. Ela acha que eles não têm chance, mas o velhote decidiu lutar contra eles sem se preocupar com o resultado, e seguindo seu comando, os feiticeiros lançam um ataque total contra os demônios, ferindo eles gravemente. Ria fica surpresa ao ver a magia dos humanos realmente ferindo os demônios, e o velho Arthur conta que nunca foi comprovado que eles são imunes à magia, e isso era apenas uma falsa informação. Ele então ordena aos magos que ataquem os demônios novamente, mas percebe que eles ficarão sem mana antes que todos os inimigos sejam derrotados. Nesse instante, Abel avista um chefe posicionado entre os demônios e percebe que precisam derrotá-lo se quiserem resolver a situação de uma só vez. E após mais algumas rodadas de batalhas, os magos ficam sem magia e Abel decide avançar com seu grupo. O grandão chamado Warren bloqueia os ataques dos demônios enquanto os outros conseguem derrotá-los facilmente. E graças ao excelente trabalho em equipe, eles conseguem vencer vários demônios. Mas então Lynn fica sem magia. E para dar cobertura, Ria e Warren fazem uma barreira. Abel percebe que restam apenas 6 demônios, mas o chefão está entre eles. Ria comenta que ele pode ser o príncipe demônio, que um dia terá o poder para se tornar um rei demônio. Abel pergunta se ela tem certeza, e ela conta que olhos de cores diferentes são um símbolo de príncipes demônios, e que apenas heróis foram capazes de derrotá-los no passado. Abel decide arriscar e seguir em frente, dizendo para Ria que planeja derrotar todos os outros demônios, mesmo que não consiga vencer o chefe. Ele diz a ela para não perder a esperança, pois milagres sempre podem acontecer, e os demônios começam a atacá-lo. Ele derrota alguns deles rapidamente, mas então o príncipe demônio ataca seus companheiros de grupo, lançando eles para longe do campo de batalha. Ele caminha em direção a Abel para uma luta mano a mano, e a sua velocidade por si só é suficiente para assustar Abel. O príncipe demônio o empurra para o lado com o único golpe de sua espada e se aproxima novamente. De repente, Clive e seu grupo atacam, mas a sua magia não consegue causar nenhum dano ao príncipe demônio. Em vez disso, seus lacaios começam a disparar projéteis contra eles, destruindo seus escudos e forçando eles a fugir. Abel decide arriscar tudo, usando uma habilidade que lhe permite se esquivar do ataque inimigo em super velocidade. Ele consegue bloquear a espada do príncipe demoníaco e ter uma chance de atacá-lo. Porém, o príncipe demônio se esquiva e o acerta no ombro. Com isso, Abel cai no chão, atordoado, e o príncipe demoníaco ergue sua espada para dar o golpe final. A garota Ria grita de medo vendo Abel prestes a morrer, mas então, de repente, Rio chega para salvar o dia, abrindo um buraco no teto do andar 40. Todos ficam surpresos ao ver o rapaz, e ele pergunta a Abel se ele está ferido, e ele até faz algumas piadas, falando que a cara dele tá péssima, e conta que eles deveriam voltar para casa logo, porque todos estão preocupados com ele. E Abel, que ainda está sem acreditar que Rio veio até aqui para resgatá-lo, diz que eles não podem voltar por causa do poderoso inimigo à sua frente, e o protagonista então conta que vai lidar com isso sozinho. Abel fica preocupado, enquanto explica que esse inimigo é um príncipe demônio, e o garotinho Rio fala que esse daqui é apenas um rei demônio bebê, o que significa que ele é fraco. Todo mundo tá achando que esse moleque tá ficando doido. Enquanto ele caminha em direção aos demônios, os demônios inferiores tentam atacá-lo, mas ele anula seus movimentos com lanças de gelo. Ele então cria um jato de água cortante atrás deles para fatiar rapidamente as suas cabeças, e fica cara a cara com o príncipe demônio. O garoto desembainha sua espada, dizendo ao príncipe demônio que eles deveriam acabar logo com isso, pois ele não tem o dia todo. É revelado que alguns minutos antes, quando Natalie descobriu que Abel e os outros estavam presos no andar 40 da masmorra, ela correu para encontrar Rio, mas ele não estava no dormitório, e seus colegas de quarto falaram que ele devia estar na biblioteca no lado norte, mas ela não faz ideia de onde fica o lado norte, e assim que recebeu as dicas dos garotos, ela correu para encontrar Rio, e por sorte, ela achou ele no caminho.
e pediu que ele fosse até a masmorra, porque a Belle e a sua equipe estavam em perigo. O garoto decidiu terminar a conversa durante a viagem no carrinho de gelo, e quando chegou no portão da masmorra, ele soube dos desaparecimentos que aconteceram lá dentro, mas estava curioso para saber por que Natalie estava tão apavorada. Ela contou que a Belle havia pedido que ela o chamasse caso precisasse de ajuda. Rio entende o recado e correu em direção ao portão da masmorra. Os guardas falaram que ninguém tinha permissão para entrar, mas ele simplesmente ergueu paredes de gelo para impedir que eles atrapalhassem, assim entrando sem problemas. Depois disso, ele percebeu que levaria muito tempo para chegar no andar 40 se fosse andando. Então, ele utilizou seus jatos de água perfurantes para abrir caminho rapidamente pelo chão. Agora, ele está diante do príncipe demônio, desafiando ele a fazer o primeiro movimento. Ele usa uma postura de ataque, e quando o príncipe demônio ataca ele, Ryo rapidamente se esquiva e aplica um corte certeiro. Isso atingiu seu pescoço, e o garoto pensa que esse monstro é muito lento, mas pelo menos o combate terminou muito rápido. No entanto, o príncipe demônio simplesmente levanta a cabeça do chão e a coloca de volta no pescoço. O protagonista acha que isso vai ser um problema, mas decide testar o quanto ele consegue se regenerar. Ele cria centenas de jatos de água perfurantes para cortá-lo em pedacinhos, e um dos jatos de água acaba destruindo sua pedra mágica, transformando ele em pó. A Belle fica chocada ao ver que Ryo simplesmente derrotou um príncipe demônio com tanta facilidade. Ele agradece por ter salvado todo mundo, e o garotinho apenas pede que ele retribua o favor pagando a conta do jantar essa noite. E a Belle diz que vai pagar a conta a semana inteira depois do que ele fez hoje, e Ryo fica feliz em escutar isso. E nesse momento, a maga de suporte chamada Ria chega abraçando a Belle com força, enquanto Warren está carregando Lynn inconsciente para um lugar seguro. O velhote Arthur também aparece para agradecer Ryo pela ajuda e responde que eles tiveram sorte do garoto chegar a tempo, mas o protagonista então percebe que muitas pessoas já haviam morrido antes que ele chegasse, e a Belle muda de assunto, dizendo que eles deveriam coletar as pedras mágicas dos demônios e utilizar o dinheiro arrecadado para sustentar a família dos falecidos. E Ryo parece ter gostado bastante da ideia, e então a Belle conta que essa foi a primeira vez que ele viu um demônio, e que nos livros é explicado que eles não se aproximavam de humanos há séculos. O protagonista fica curioso sobre a diferença entre os demônios, mas decide pensar nisso mais tarde. Ele diz que quando chegou aqui, sentiu um estranho campo mágico ao redor do local, que desapareceu quando ele derrotou o chefão. O velhote diz que deve ter sido a barreira protetora, que impedia a entrada e a saída de qualquer um da área. O garoto então conta que enquanto estava no andar 39, usou um feitiço para escanear a área próxima, e encontrou algo muito estranho perto da escada. Ele pede que eles verifiquem isso no caminho de volta, pois pode estar relacionado ao acontecimento de hoje, e todos concordam. Mas antes disso, eles pegam as pedras mágicas dos demônios. Essas pedras têm uma cor muito escura, que até mesmo Arthur, que é o mais experiente, está vendo pela primeira vez. É explicado que não existem pedras mágicas de demônios nem nos museus e nas bibliotecas da igreja. Arthur também diz que os demônios possuem magia espaço-temporal, pois eles sempre aparecem do nada, e Ryo começa a suspeitar que algo está faltando em todas essas informações. Em outro local da masmorra, um grupo que é liderado pelo herói da humanidade atual, chamado Roman, encontra um altar sombrio e utilizam ele para invocar o Lorde Demônio. No entanto, em vez de um Lorde Demônio, a mulher demoníaca chamada Leonore é quem chega no local. Ela fica bastante surpresa ao ver os humanos confundindo ela com o Rei Demônio, e quando ela escuta falar que esse daqui na frente dela é o grande salvador da humanidade que está destinado a derrotar o Lorde Demônio, ela se enche de alegria, pensando que ele é realmente muito forte. Ela decide lutar contra ele, mas a luta termina em um instante, com o herói sendo atravessado por sua espada. A mulher demônio Leonore está morrendo de tédio, então vai direto ao altar e pega a pedra mágica que está em cima do pilar como seu prêmio. Os outros aventureiros estão com muito medo de lutar contra ela, e ela diz para eles ajudarem o herói, pois ainda podem salvá-lo. Os aventureiros fracotes obedecem e ficam curando o herói, que amaldiçoa Leonore, ainda chamando ela de Lorde Demônio. Ela novamente diz que não é o Lorde Demônio, mas sim alguém muito mais poderoso do que ele. Ela diz a Roman que seu grupo pode até ser capaz de derrotar o atual Lorde Demônio, mas isso não torna eles suficientes para desafiá-la. Ela começa a falar sobre como conhecer um humano muito interessante. O nome dele era Ryo, que era tão forte quanto ela. Ele diz ao herói que ele precisa se tornar 1000 vezes mais forte se quiser alcançar o nível dele, e depois ela desaparece por um portal. E de volta ao nível mais baixo da masmorra, eles encontram uma esfera negra rachada, idêntica à que Leonore havia levado de sua masmorra. Todos ficam curiosos, mas não conseguem encontrar nenhuma informação sobre ela. Então, o velhote Arthur decide levá-la à superfície para investigar. E logo quando chegam lá em cima, o chefe da guilda fica feliz ao ver que pelo menos o
grupo de Abel retornaram vivos. No entanto, ele planeja conversar com Ryo sobre suas atitudes antes de qualquer outra coisa. Ele pergunta ao rapaz o que ele estava pensando quando prendeu os guardas em paredes de gelo e entrou na masmorra sozinho. O garoto se desculpa por ter feito isso meio tímido, mas o velhote Arthur defende ele, dizendo ao chefe da guilda que se Ryo não tivesse chegado a tempo, todos teriam morrido. O chefe fica chocado escutando isso, e o velhote diz que eles podem discutir os detalhes em um local mais privado. E antes de ir, ele decide agradecer a Ryo por salvar a vida de todos. E mais tarde, o velhote conta ao mestre da guilda que eles encontraram simplesmente 50 demônios no andar 40 da masmorra, e que havia até um príncipe demônio entre eles. O proprietário da guilda fica apavorado só de imaginar isso, e pensa que foi graças ao grupo de Abel que eles conseguiram sobreviver. O velhote diz que Abel e o seu grupo eram mais ou menos, mas não eram páreo para o príncipe demônio. No entanto, Ryo veio para ajudá-los no último instante, e derrotou o príncipe demônio rapidamente. O chefe da guilda não consegue acreditar nisso, e o velhote diz que Ryo deve ser a prioridade máxima deles agora. Ele tá querendo garantir que aquele garoto mantenha uma boa relação com o país, mas isso vai ser difícil se os nobres imbecis tentarem se intrometer. Por isso, o velhote recomenda que o nome de Ryo seja simplesmente removido dos registros oficiais para protegê-lo dos nobres, e o chefe da guilda concorda. No dia seguinte, o protagonista tá liderando seus colegas de quarto para um exercício matinal, mas eles não conseguem acompanhá-lo. Ele decide deixá-los para trás e retorna para a cidade, onde o cheiro de um restaurante cozinhando curry chama sua atenção. E para sua surpresa, ele encontra a garota elfa, chamada Cera, lá também. Enquanto eles estão comendo, ela pergunta sobre sua patente e outras coisas. E depois de terminarem de comer, Ryo pergunta para Cera por que ela nunca aparece na guilda, mesmo sendo uma aventureira. E ela conta que atualmente está trabalhando como professora de esgrima para os cavaleiros locais, então não precisa lidar com a guilda. O garoto fica surpreso escutando isso, e Cera diz que ela é muito mais forte do que parece. Ela então o convida para uma sessão de treinamento, caso ele esteja livre, e Ryo aceita a oferta, pois ele ficou um pouquinho insatisfeito com sua batalha com o príncipe demônio no dia anterior, e os dois vão até o quartel dos cavaleiros, assumem suas posições de ataque, e então Cera avança primeiro contra ele, e o rapaz mal consegue acompanhar sua velocidade, mas consegue bloquear seus ataques e até mesmo tentar contra-atacar. Cera fica realmente impressionada com ele, pois nunca ninguém dos cavaleiros conseguiu fazer aquilo, e decide levar a luta a sério. Ela o ataca com ainda mais velocidade no segundo round, e dessa vez Ryo não consegue bloquear seus golpes direito. Ele é frequentemente empurrado para trás, até que Cera quebra sua espada em duas. O protagonista aceita a derrota, mas então a elfa abraça ele assim do nada, muito empolgada por ver alguém capaz de acompanhá-la. Ela fica elogiando o rapaz sem parar, e pergunta onde foi que ele aprendeu a usar a espada. Ryo conta a ela que foi o Rei das Fadas que ensinou ele a lutar, e Cera fica realmente surpresa escutando isso, pois o Rei das Fadas é apenas uma lenda hoje em dia. Nesse instante, sua empregada chega para chamá-la para suas aulas com o neto do nobre local, e Cera decide ir embora. Ela pede à empregada que cuide bem de Ryo, pois ele é uma pessoa muito especial para ela, e a moça fica pensando que os dois estão namorando. Enquanto acompanha Ryo até a saída, uma carruagem para bem na frente deles, e é ninguém menos que o chefe da guilda, que acaba de voltar de uma reunião com os representantes da cidade. Ele manda Ryo entrar, pois eles precisam conversar sobre o incidente do outro dia, e Ryo fica nervoso com a chance de levar uma bronca. No entanto, o chefe diz que o velhote contou todos os detalhes, e que dessa vez ele pode aceitar a sua rebeldia. Contudo, como uma punição por quebrar as regras, ele diz a Ryo que ele vai ter que aceitar uma missão obrigatória da guilda e escoltar alguns mercadores até outra cidade. E alguns dias depois, Nils chega no protagonista em seu quarto no dormitório e pede todo educado a sua ajuda. Ryo tá querendo saber o que está incomodando ele, e Nils explica que a sua vila fez um pedido para caçar monstros. Ele tá querendo aceitar a missão, mas ela só está disponível para aventureiros de nível D e seus grupos, e todos aqui são de nível E ou mais baixo ainda, com exceção de Ryo. Nils implora Ryo para formar um grupo temporário com ele, para que eles possam cumprir a missão. Amon lembra que eles enfrentarão goblins e esqueletos, o que não deve ser grande coisa, enquanto Eito comenta que goblins e esqueletos geralmente compartilham o mesmo habitat. Ryo começa a dar risada, pois ainda não lutou contra esqueletos nesse mundo. Ele decide aceitar a missão apenas para enfrentar alguns esqueletos, e todo o grupo vai rapidamente para a guilda. O chefe pergunta se eles têm certeza de que querem aceitar a missão, pois a vila não fica exatamente perto daqui, mas Nils tem certeza absoluta de que quer voltar para sua casa e ajudar o seu povo. O chefe então explica que eles já enviaram 2 equipes para lidar com os monstros. A primeira era uma equipe de rank E e a segunda de nível D, mas as duas falharam. Todos ficam chocados ao saber que nem mesmo uma equipe de nível D conseguiu derrotar os goblins e esqueletos. Mas aí o chefe conta que teve outro probleminha. Ele explica que o grupo de nível D relatou que os aldeões não cooperaram de forma alguma. Mas Nils está achando isso muito estranho, pois as pessoas da sua aldeia não costumam ser tão arrogantes. O chefe decide deixar os garotos aceitarem a missão. Afinal, ele próprio já veio de uma pequena aldeia e entende o problema deles. No entanto, ele avisa que a missão pode ser perigosa e que o sacerdote Eito será muito importante para o sucesso do grupo, pois ele é o único capaz de curá-los.
News. Ele então diz que Ryo tem alguns dias restantes antes do início da sua missão de escolta obrigatória e que ele pode completar essa missão antes disso. Logo depois é mostrado o protagonista e seus amigos partindo para o vilarejo no dia seguinte, e chegam lá bem rápido, já que sua resistência aumentou bastante depois de correrem todo o santo dia. Os aldeões cumprimentam News e dão as boas-vindas ao grupo. Ryo fica surpreso com isso, pois ele tinha certeza de que News havia sido expulso da aldeia por ser um encrenqueiro. E embora News esteja irritado com esse comentário, não consegue ficar bravo por muito tempo, já que Ryo tem razão em dizer que ele é mesmo um encrenqueiro. De qualquer forma, ele leva o grupo até o chefe da aldeia, chamado Bulan, que fica muito feliz em vê-lo. E depois que News apresenta seus amigos, eles se sentam para conversar sobre a missão de caça aos monstros. O chefe da aldeia conta que agora sim, as coisas podem sair melhor dessa vez, já que News conhece muito bem os costumes da vila. Mas ele conta que está curioso sobre o relatório do grupo de nível D. Ele pergunta para Bulan se os aldeões realmente não cooperaram com o grupo de nível D. Então ele começa a contar toda a história a partir do momento em que avistou os monstros esqueletos pela primeira vez. Ele diz que quando aquele outro grupo de nível E chegou na aldeia, eles levaram a luta para o interior da floresta, onde os aldeões falam que é proibido. Eles teriam sido expulsos pelos aldeões de qualquer jeito, mas ficaram feridos e voltaram por conta própria. E assim que o grupo de nível D chegou na aldeia, os aldeões simplesmente perderam a confiança nos aventureiros. Eles nem sequer queriam mais abrigar esses aventureiros. E é por isso que o grupo de nível D também voltou de mãos vazias. News entende perfeitamente as atitudes dos aldeões, mas sabe que seus amigos não irão aceitar a história sem algumas informações bem detalhadas. No entanto, essa informação é um segredo da aldeia, e ele diz para esperarem até que ele obtenha a permissão do conselho da aldeia para contá-la. Mais tarde naquela noite, eles ficam na casa de News, onde seu irmão e irmã mais novos recebem eles. Eles conversam sobre como o garoto News sempre quis se tornar um aventureiro, assim que atingisse a maior idade, mas infelizmente seus pais morreram, e ele ficou para trás para sustentá-los, até que eles estivessem prontos para viver por conta própria. Nesse instante, News retorna da sua reunião com o conselho, e conta aos amigos que recebeu permissão para compartilhar os segredos da aldeia. Ele pede que eles fiquem de boca fechada, e começa a explicar que há duas coisas especiais sobre essa aldeia. A primeira é a besta guardiã, que vive na Floresta Leste, e Ryo fica muito empolgado só de ouvir isso. Ele começa a pensar que essa besta guardiã provavelmente será possuída por algum tipo de deus maligno, e vai atacá-los, porque é isso que ele viu em alguns animes. Então ele terá que lutar contra ela em uma épica batalha final. Deus tira o rapaz de seus pensamentos malucos, e então diz que a segunda coisa especial sobre a vila deles é o santuário. Ele diz que o ancião da aldeia vai mostrar o santuário pessoalmente amanhã, e que eles devem descansar para a próxima batalha que se aproxima. No dia seguinte, Bulan está levando Ryo e também o seu grupo para a área onde os goblins são encontrados. Eito e Amon encontraram pegadas de goblins e acreditam que deve haver um ninho por perto. Nesse instante, Ryo sente a presença de alguns goblins se aproximando, e News recomenda que matem todos, mas deixem apenas um vivo, pois esse goblin voltará correndo para casa, então eles poderão exterminar todo o exército goblin. E logo, os goblins chegam no local, e Ryo utiliza sua magia de gelo para prendê-los. Os outros garotos atacam os goblins indefesos e os derrotam, poupando apenas um, para que ele possa voltar correndo para sua família. Os garotos seguem e o encontram conversando contra os goblins ao lado de fora de uma caverna. Ryo conta que eles devem primeiro acabar com os goblins do lado de fora e rapidamente prende eles no gelo, dando a seus amigos a chance de desferir um golpe final. No entanto, assim que eles terminam com a primeira horda, o chefão dos goblins aparece. News e os outros ficam apavorados ao perceberem que seu próximo oponente é um general goblin, mas Ryo arremessa ele no chão com as suas correntes de gelo e pede a News que finalize ele. Graças a isso, eles conseguem matar o general goblin facilmente e extrair sua pedra mágica antes de voltarem para a vila. E na aldeia, a anciã está esperando por eles e fica feliz ao saber que os meninos já cuidaram dos goblins. Ela pede que sigam ela até o santuário, e Eito está percebendo um estranho objeto preso em seu cajado. Enquanto isso, o garoto Ryo está cheio de pensamentos sobre a chance da besta guardiã ser possuída por um espírito maligno, e ele precisa lutar contra ela. Mas News manda ele parar com esses pensamentos insanos, já percebendo que ele está querendo testar poderzinho novo. E depois que eles entram na floresta, Eito se aproxima da anciã e pergunta sobre o objeto em seu cajado. Ele o reconhece como o brasão da deusa Mãe Terra, e a vovó fica impressionada com seu conhecimento. Ryo fica curioso com essa história, e Eito explica que antigamente existiam 7 deuses que eram venerados naquela região, mas agora todas as igrejas só adoram a deusa da luz. A anciã então diz que, embora os outros deuses tenham sido esquecidos pela maioria das pessoas, a sua aldeia venera a deusa da terra há gerações. Ela então explica que também pode usar magia de cura, mas ao contrário dos sacerdotes que precisam de encantamentos e feitiços, os seguidores da deusa da terra podem lançar magia mesmo sem isso. E logo eles chegam na
caverna da besta guardiã, e a anciã diz que trouxe Nils e os aventureiros que querem permissão para a missão. O garoto Ryo fica animado para ver que tipo de besta vai sair de lá, e um enorme lobo falante sai da caverna, e o protagonista fica um pouquinho decepcionado, pois pelo visto ele não parece corrompido da cabeça e nem com intenção maligna, ou seja, não vai ter luta contra ele. Então o lobo fica olhando para o grupo de meninos, e para seu olhar quando encontra Ryo. Ele se apresenta como Kyozen, antes de perguntar o nome de Ryo. A vovó fica chocada, e também o chefe da aldeia Bulan, pois a besta guardiã nunca revelou seu nome para ninguém. A criatura Kyozen então fala que seu nome é muito difícil de pronunciar para humanos, então ele não se dá o trabalho de falar toda hora, mas conta que não conseguiu manter essa regra dele aqui na frente de Ryo. Ele explica que é parente das fadas, e que a presença de Ryo é muito agradável. Isso tudo tá deixando o protagonista confuso, mas também o faz perceber que o rei das fadas realmente gostou muito dele. Então, deve haver algum tipo de coisa especial nele que atrai as fadas. De qualquer forma, ele agradece a loba pelas gentis palavras, e a loba fica dando risada, dizendo à velhota anciã que ela trouxe um convidado realmente interessante. Com isso, inicia a missão e diz que há 30 esqueletos presos no santuário, junto com seu chefe, e que eles foram mantidos presos esse tempo todo. O lobo então afirma que o chefe é muito poderoso, e que eles precisam lidar com os lacaios antes de irem até o chefão. Todo mundo concorda com o plano, e Eito então utiliza sua magia de luz para derrotar os esqueletos rapidamente. E após derrotarem os esqueletos fracotes, Amon e Nils abrem um portão do santuário, revelando o esqueleto-chefe gigantesco aprisionado lá. O garoto Ryo imediatamente utiliza sua magia de gelo e cria martelos congelantes, mandando o grupo usá-los para atacar o chefe enquanto ele o distrai. No entanto, antes da luta começar, ele cria uma flor de gelo no alto do céu para sinalizar para Kyozen que libere o selo do portão. Assim que o lobo libera o selo, o esqueleto-chefe sai correndo do santuário. Ryo rapidamente utiliza seu poder para criar uma camada de gelo sobre o chão, assim fazendo ele escorregar. Então Amon e Nils começam a destruir tudo, utilizando seus martelos. O chefe esqueleto escorrega sempre que tenta se levantar, e os dois aventureiros levam muito tempo para derrotá-lo só com marteladas. Depois disso, todos decidem explorar o interior do santuário, já que nem mesmo a velhota anciã havia entrado lá. No final da caverna, eles encontram uma estátua da deusa da terra, segurando uma esfera quebrada na mão. A velhota então se lembra de que a outra anciã, que era anterior a ela, costumava falar sobre a estátua da deusa que segurava uma joia brilhante, que um dia escureceu e depois se quebrou. Ela também se lembra de que a besta guardiã falava sobre a caverna receber um tipo de mana única de um outro local, e pensa que alguma coisa realmente estranha está acontecendo aqui, algo que acabou dando origem aos monstros. Ela está querendo selar o santuário com a sua magia, para garantir que a estranha energia de mana não saia, e que nenhum outro monstro apareça. E com a missão cumprida, os garotos voltam para a cidade. No caminho, eles conversam sobre como já se passaram quase 300 dias desde que eles se tornaram aventureiros. E isso significa que em breve, eles serão expulsos do alojamento. Nils e Eito já estavam se planejando para esse dia, e convidam Amon e Ryo para se juntarem a eles, assim que eles alugarem uma nova casa para morar. Amon aceita a oferta rapidamente, mas Ryo diz que precisa de um tempo para pensar, pois tem outros fatores a considerar. Logo depois, eles retornam para a cidade, e chegou o momento de Ryo assumir o trabalho obrigatório de acompanhante. Por coincidência, todos os seus colegas de quarto também estão escoltando o mesmo mercador até a próxima cidade. O protagonista fica feliz em viajar com eles, e descobre através de Nils que eles formaram um grupo com um nome maneiro. Mas os outros dois, Eito e Amon, não aceitaram muito bem esse nome constrangedor como seu título, e Ryo também não tem muito interesse nessa coisa vergonhosa. Ele começa a conversar com os amigos sobre a longa duração da viagem. Eles contam que o cliente deles vai participar do Festival do Porto Aberto, que acontece nessa cidade a cada 5 anos. Ryo fica muito animado ao saber do festival, e os amigos dizem que vai ter muitas coisas para explorar naquele local. Logo depois, o grupo chega na cidade, e o cliente leva a equipe até a pousada onde eles ficarão hospedados. Ele diz a todos os seus guardas que eles estão livres para aproveitar o festival pelos próximos 10 dias, e que eles voltarão para sua próxima viagem depois disso. Assim que ele termina, Ryo e também Nils correm em direção às barracas de comida, e os outros dois aventureiros seguem eles. O grupo todo fica saboreando a deliciosa comida de rua, que na maior parte parece ser inspirada na culinária da terra, e eles passam a noite toda enchendo o bucho. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte do anime The Water Magician. Que é a continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.